Olha, eu tô com o Digo lendário, Fonte Azul, a K roxa, e Sniper roxa e 4 Bom, acredito que já esteja online e deixa eu só ver se já estou mesmo aqui, porque tem um breve delayzinho aqui que a gente nunca consegue saber se já entrou ou não. Comigo na sala, quer dizer, comigo não, na verdade aí no Facebook está a Gabi, que trabalha comigo aqui em Curitiba, e aí ela vai ajudar qualquer coisa, né, Gabi? Me manda a informação aqui. Sim, comecei. Na verdade, eu estou vendo se eu comecei, porque não aparece nada para mim ainda, mas eu acredito que eu já esteja online. Bem, pessoal, boa noite, então. Para quem eu não conheço, seja bem-vindo aqui no Facebook da Casa Mai, né? Eu sou Maíra Correia Castro, sou dona dessa escola de aromaterapia, perfumaria, cultura e artesanato do aroma, né? E hoje aqui, como eu prometi para vocês, vou fazer uma live respondendo essa pergunta, como me tornar aromaterapeuta, que é uma pergunta que acaba vindo várias vezes na minha caixa de entrada. Eu respondo muitos e-mails toda semana sobre como se tornar aromaterapeuta, e eu acho que é uma dúvida geral, porque a aromaterapia ela é muito vasta, ao mesmo tempo ela é muito nova, então, de fato, as pessoas têm um pouco de curiosidade, e vamos ver se eu consigo dar um panorama meio geralzão sobre isso, né? Há uns anos atrás, eu fui convidada para dar uma palestra na semana acadêmica do curso de naturopatia aqui em Curitiba. Até quem me convidou foi o Bruno, e ele é naturoterapeuta aqui em Curitiba, estava também no Suaroma, e aí eu resolvi naquela ocasião dar uma palestra para falar sobre estudar e trabalhar com aromaterapia. E nessa época, eu gravei essa palestra, o áudio dela, e coloquei no site da Casa Mai, lá dentro da parte de materiais gratuitos e downloads, né? Tem uma área lá no site da Casa Mai que está lotado de coisa gratuita. E essa palestra, Estudar e Trabalhar com Aromaterapia, acaba sendo a palestra mais vista em todo o meu site. É uma palestra que frequentemente as pessoas pedem para assistir. Ela já está um pouquinho defasada em termos assim, não defasada de conceitos, né, mas um pouco atrasada, porque o mercado de aromaterapia evoluiu tanto, que eu resolvi fazer mais uma outra tentativa de responder essa pergunta, que exige, na verdade, bastante empenho, e aí até por isso eu acabei fazendo um slidezinho para ficar menos chato de vocês só ficarem olhando aqui para minha cara, tá? Bom, eu já estou falando há pelo menos 4 minutos e ainda não consigo saber se já está aparecendo aqui no Facebook ou não a minha live. Que coisa, não? Bom, parece que já está aparecendo, porque eu vi aqui que está na página da Carol. Obrigada, Carol. Não sei por causa de que eu não consigo mais ver aqui no meu celular o vídeo para poder acompanhar as perguntas, sei lá, configuração de Facebook, né? Então é isso. As perguntas vocês podem ir enviando aí, que a Gabi vai me ajudar, ela está acompanhando e vai me mandar pelo WhatsApp, porque realmente pelo celular eu não consigo saber o que está acontecendo. E aí, na medida do possível, vou respondendo para vocês, tá? Bom, a primeira pergunta que eu acho que as pessoas precisam fazer quando elas querem se tornar aromaterapeutas, eu fiz algumas perguntas aqui, mas essa eu imagino que seja a principal, né? Que é a pergunta 1 que você tem que fazer. O que você quer da sua vida, né? Eu acho que se a gente não fizer esse exame do que a gente quer da nossa vida e decidir entrar numa carreira nova, ou a primeira carreira da gente, ou a segunda, terceira, quarta, sem fazer essa pergunta, é difícil a gente saber que caminho traçar. Então, eu acho que realmente é bastante importante que, se vocês decidiram ser aromaterapeutas em algum momento da vida de vocês, vale a pena vocês perguntarem por quê, né? Normalmente, o que as pessoas alegam, né? Os motivos mais comuns. Eu cansei da minha profissão, eu trabalho muito com números, eu tenho um trabalho muito técnico, quero desenvolver mais o meu lado humano, a minha espiritualidade,
ou então, eu já me aposentei, estou querendo agora partir para um plano B, ou então as pessoas mais novas que já, enfim, não, eu que já trabalham, têm a oportunidade de trabalhar mais com ideais, eu quero trabalhar com alguma coisa natural, que faça bem para as pessoas, que faça bem para o planeta. Tudo isso são motivos válidos para você querer ser aromaterapeuta. Agora, isso não responde o que você quer da sua vida. E também não estou dizendo aqui que a aromaterapia precisa ser a última coisa que você vai fazer na tua vida e nem a definitiva, né? Você pode ter várias profissões, infelizmente, hoje em dia, nós reeditamos o Renascimento na Era Moderna, né? E todo mundo faz mais de uma coisa, inclusive pela falta de empregos formais, né? A gente tem que atirar meio para tudo quanto é lado. Então, essa pergunta não é assim também para ser respondida com uma certa aflição, né? Com um tom um pouco assim, um tom um pouco assim, meio definitivo, né? O que você quer da sua vida, né? Mas vale a pena fazer essa reflexão. Isso porque ser aromaterapeuta impõe alguns desafios, e com certeza absoluta o primeiro desafio imposto a você ser aromaterapeuta é o desafio financeiro. Sem nenhum tipo de hipocrisia, existem profissões que remuneram muito bem, existem profissões que não remuneram muito bem. A gente virar e dizer assim, no Brasil, professor é uma profissão bem remunerada. Professor da onde, né? Talvez professor, sei lá, da sua própria escola, ou então professor que também é um coordenador do curso de MBA profissional, né? Como esses, por exemplo, do ISAI, que cobram 70 mil reais. Né? Agora, professor, do modo geral, se o que você quer da sua vida é ganhar dinheiro, com certeza, sem hipocrisia nenhuma, talvez não seja o caso de você ser professor. Né? Então, algumas prioridades têm que ser elencadas, né? O que eu quero da minha vida? Eu quero poder ter uma profissão que me traga que me traga o necessário para eu poder me alimentar bem, estar perto dos meus filhos, ter uma vida familiar tranquila. Bom, aí talvez então a aromaterapia possa te suprir com isso. E também não quero dizer que não haja professores que ganham bem, que não haja aromaterapeutas que ganham bem, que eu estou querendo colocar a média do barato para vocês, né? E eu acho que a coisa que eu mais interessante que eu posso fazer para vocês nesse momento é trazer a realidade, né? Porque essa coisa de ficar fazendo live para dizer que, como a vida é linda e maravilhosa, para isso vocês vão numa livraria, enquanto elas ainda existem, e comprem um livro de autoajuda e lá eles vão dizer que a vida é maravilhosa. Eu prefiro aqui falar papo reto, né? E trazer para vocês, pelo menos a experiência que eu tenho e que eu acho que acaba sendo um pouco mais relevante assim para quem quer tomar esse tipo de decisão, né? Então, eu acho que essa questão financeira ela realmente deve ser pesada. Do modo geral, as terapias integrativas elas não remuneram bem, como, por exemplo, você fosse pensar assim, eu vou ser... Bom, aqui no Brasil, hoje em dia, acho que só político, né, corrupto que está ganhando bem, mas se a gente fosse pensar assim, que profissão tem chance de remunerar bem? As engenharias, né, a medicina, né, as profissões tradicionais, né, como a advocacia, né, ou o fato de você ser, por exemplo, empresário, né, um empreendedor digital, essas coisas costumam remunerar um pouco melhor. Agora, as terapias, no modo geral, menos, né? A parte da estética ainda consegue remunerar bem, né? A gente sabe que hoje em dia muitas pessoas que trabalham na estética têm uma boa remuneração, uma boa entrada de dinheiro, né? Gente de salão de beleza, né? Frequentemente, eu trabalhei em salão de beleza, uma curiosidade até vocês não sabem, um dos meus primeiros empregos de marketing na vida foi como gerente de marketing numa rede que tinha 10 salões de beleza aqui em Curitiba. Então, fazia parte das minhas atividades conversar com todos os profissionais e mantê-los engajados, porque todos eles eram autônomos, né? Então, eu tive muita convivência com manicures, com pedicures, com cabeleireiros, né? Com esteticistas, e muito frequentemente essas pessoas ganhavam bem mais do que eu na época como gerente. Então, tudo tem chance de você ganhar dinheiro, mas eu acho que é importante ficar claro de que, de um modo geral, as terapias holísticas elas não pagam bem, ou pelo menos não bem como algumas pessoas podem querer, e lembrando também que são as terapias holísticas as primeiras que sofrem crise econômica, porque as pessoas não param de comer, não param de tomar remédio, não param de ir médico, não param
de pagar aluguel, né? Não param de ter que gastar dinheiro com combustível ou com transporte público, mas elas param de fazer massagem, elas param de tomar floral e elas param, por exemplo, de fazer uma consulta com o aromaterapeuta. E isso é um pouco mais dramático porque boa parte dessas terapias integrativas você pode aprender e fazer para si próprio. Então, as pessoas deixam, por exemplo, de consultar um aromaterapeuta porque elas se informam nas redes sociais e aí passam a utilizar por conta própria os óleos essenciais. Ou então vão fazer um curso e por conta própria começam a utilizar os óleos essenciais, prescindindo da ajuda de um profissional formado para aquilo, né? Então, o primeiro ponto é isso. Se você quer da sua vida conforto financeiro e benesses financeiras, dá uma baixada na expectativa, verifica com quanto que você acha digno viver, quais são as suas necessidades, da sua família, né? Em que posição, em que momento de vida você está, né? Perto dos 25 é uma coisa, perto dos 50 é outra, né? Com filho criado é uma condição, com filho em idade escolar é outra. Então, todas essas coisas valem a pena pensar. Outra coisa importante é quando a gente faz essa pergunta, né? O que você quer da sua vida? É saber se de fato trabalhar atendendo pessoas é uma coisa que vai te trazer satisfação. Não dá para você ser aromaterapeuta imaginando que você não vai lidar com sofrimento humano. Ser aromaterapeuta e ser terapeuta do modo geral é querer trabalhar, é querer ajudar, é querer assim atender pessoas que sofrem. Claro que a gente também tem aromaterapia veterinária, então animais que sofrem, né? Mas faz parte do ser terapeuta lidar com o sofrimento. E há pessoas que nascem com essa, eu não sei nem se a gente pode dizer vocação, mas talvez com essa aptidão ou com esse desejo de lidarem com o sofrimento humano. E é uma maneira muito especial da gente lidar com o sofrimento humano, que é o tete-a-tete, né? Quando a gente é aromaterapeuta, a gente não lida com o sofrimento humano de baseada. O que eu quero dizer? Muitas pessoas são sensíveis ao sofrimento humano nas suas mais diversas expressões. A gente pode imaginar, para voltar ao tema da política, que é um que eu sempre gosto de trazer, políticos genuínos, né, também são sensíveis ao sofrimento humano, mas encontram numa carreira que atende de baseada as pessoas, uma maneira de dar vazão a esse seu sentimento, a essa sua querência de lidar com o sofrimento humano. Outras pessoas encontram isso do que eu chamo de tete-a-tete, né, que é propriamente o business, né, o métier, assim, a pegada do aromaterapeuta, dos terapeutas do modo geral. Você sentar com uma pessoa, ela se abrir a você, você se abrir a ela, e dessa maneira você lidar com o sofrimento humano. Então, se isso não é uma questão na tua vida, é difícil você, digamos assim, se achar dentro dessa profissão que se chama aromaterapia. Ou melhor, dentro da aromaterapia pode ser que você se ache, mas sendo um aromaterapeuta talvez fique um pouco difícil, né? E talvez você se encontre em alguma outra esfera, e todas as profissões elas são válidas, né? É válido, por exemplo, você querer ser um empresário que fabrica, sei lá, chip, né? É válido você ser, por exemplo, uma pessoa que trabalha com beleza, é válido você ser uma pessoa, por exemplo, que é um repórter investigativo, uma pessoa que tem uma padaria, todas as profissões são válidas. Mas seria interessante você fazer essa investigação, porque ser aromaterapeuta realmente nos exige lidar com o sofrimento humano. E não são todas as pessoas que querem lidar com o sofrimento humano no tete-a-tete, sentar numa cadeira de frente para uma pessoa e ouvir o que ela tem a dizer. E outra coisa importante também que deve ser dita, de vez em quando aparece gente assim para fazer curso que fala, Maíra, eu na família sou a conselheira, né? Eu na família sou aquela pessoa que todo mundo escuta, eu na família sou aquela pessoa que estou sempre resolvendo os problemas, né, possivelmente se você é desse tipo, você foi a pessoa que conseguiu conversar com todo mundo nessas eleições. Isso não é necessariamente uma indicativa de que você deve ser um terapeuta ou um aromaterapeuta. Há outras profissões que trabalham com a conciliação entre seres humanos, como o próprio coaching, se você for ver também, advogados trabalham com essa questão de serem conselheiros, né? Quem mais? Psicólogos trabalham dessa mesma maneira, pessoas que fazem trabalho de conciliamento e na esfera judicial também trabalham com isso, diplomatas também trabalham com essa esfera.
Então, o fato de você ser o conselheiro na tua família nem necessariamente é um indicativo de que você tem aptidão para ser terapeuta. Mesmo porque os papéis que a gente toma dentro da nossa família, às vezes eles são circunstanciais, né? E não vêm obrigatoriamente de um desejo de alma de você ocupar aquele espaço. Por isso é que eu acho que vale a pena vocês fazerem esse tipo de reflexão. Agora, posto que essa reflexão já está feita e você sabe que a tua parada, pelo menos nesse momento de vida, realmente é ser aromaterapeuta, não, Maíra, eu quero, eu gosto mesmo de lidar com o sofrimento humano, é um troço que eu tenho tesão, acho que vai ser legal, né? Esse tipo de coisa eu imagino que eu posso fazer com alegria durante vários anos da minha vida. Com alegria é bom que se diga, não é que não haja, que você não se compadeça. Alegria quer dizer uma coisa que vai te dar motivação. Aí você talvez precise fazer a segunda pergunta, né? Que vem depois dessa, é a pergunta número 2, que é para quando você quer o que você quer da sua vida? É para agora? É para daqui 5 anos? É para daqui 10 anos? Então, esse projeto de se tornar aromaterapeuta é um projeto para o agora ou é um projeto tipo plano B para quando você já tiver um pouco mais estável financeiramente? É um projeto que apareceu agora porque você ficou desempregado? Ou é um projeto que você vai tocar junto com alguma outra atividade profissional para dar vazão a outras aptidões e habilidades que você tenha? Isso tudo também precisa ser pensado, porque, embora seja rápido você fazer um curso de aromaterapia, é muito demorado você se transformar num aromaterapeuta e num aromaterapeuta que talvez lhe dê satisfação de sê-lo. Os cursos de aromaterapia, e tem cursos assim, eu vou falar um pouco sobre isso, mas tem cursos que duram um final de semana, tem cursos que duram um ano inteiro, mas digamos que com investimento de 16 horas de um final de semana, com R$ 500, você já resolve a parada de poder atender com aromaterapia. Agora, se isso vai te satisfazer internamente, se você vai encher a boca e dizer, de fato, eu sou um aromaterapeuta, eu acredito que não. Então, o investimento para você se tornar um bom aromaterapeuta é um investimento muito longo, tanto financeiro quanto de tempo. De modo que eu penso que se houver uma oportunidade de você, já tem uma profissão, né? E quer tocar esse projeto em paralelo, vale a pena. Agora, às vezes, a gente não consegue escolher, né? Cai no nosso colo, seria aromaterapeuta, papum, e é isso mesmo. Aí, nesse momento, talvez valha a pena, eu não vou falar sobre isso, porque eu já tenho uma palestra gravada sobre isso, que eu gravei no ano ano passado, para o Conaroma, sobre vender óleos essenciais. Então, talvez, se de repente o projeto é meio a toque de caixa, vale a pena você pensar em vender os óleos essenciais, porque vender os óleos essenciais ele vai acelerar o aprendizado que você precisa ter para se transformar num aromaterapeuta, justamente em função de que você vai conversar com uma quantidade muito maior de pessoas do que se você estivesse conversando apenas naqueles 6 atendimentos que você, né, 6 atendimentos que você faça ao longo de cada dia da semana, né? E ao mesmo tempo vai te obrigar a conhecer uma grande quantidade de situações de saúde, porque de certa maneira a gente consegue mais ou menos escolher o tipo de caso que a gente atende em consultório, mas a gente não consegue muito escolher o tipo de cliente que tem um tipo de problema de saúde que vai querer comprar o nosso óleo essencial. Então, eu vejo que vender óleos essenciais, além de dar um respaldo nessa questão financeira, às vezes acaba acelerando o trabalho de você se tornar um aromaterapeuta. Então, é uma possibilidade, pensem nisso também. Eu não acho que seja fácil vender óleo essencial e ser aromaterapeuta. Nesse vídeo, que está inclusive lá no meu YouTube, está no YouTube também do Conaroma, eu já coloquei uma situação que eu acho que tem grande chance de acontecer com quem vende óleo essencial. Em algum momento você se vê diante do dilema, sou um aromaterapeuta ou sou um vendedor de óleos essenciais? Tem chance desse dilema ser solucionado de uma maneira bastante positiva, e conheço várias pessoas que solucionaram esse dilema de uma maneira bem, bem boa, mas o dilema ele acaba se colocando em algum momento, né? Mas eu acho que vale a pena vocês pensarem nessa questão. Agora, se o projeto de ser aromaterapeuta é o projeto de agora, por exemplo, de faculdade, ou de sair da faculdade,
Aí, querido, é o seguinte, você tem todo o tempo do mundo, fique super tranquilo, sem neuras, né? Se não houver uma pressão financeira muito grande, é um projeto que você vai conseguir tocar aí bem tranquilo, né? Estudar, fazer os cursos, atender, ainda mais se você for uma pessoa que mora, né, com os pais ou em algum outro núcleo familiar que consegue sustentar um pouco as suas contas, é uma coisa que, assim, o projeto de ser aromaterapeuta é bem sossegado. Agora, para as outras pessoas que já têm uma certa idade, convém não abandonar de cara, eu acho, o trabalho que já se tem e ir tocando paralelamente a aromaterapia até que em algum momento ela acaba se avolumando na sua vida. Pode parecer um pouco de balde de água fria, esse tipo de coisa que eu estou falando para vocês, mas foi a minha experiência. Eu não me tornei aromaterapeuta da noite para o dia. O que eu me tornei da noite para o dia foi professora de yoga, né? Eu trabalhava em telecom, trabalhava no marketing de uma startup de telecom, da banda B de telefonia celular aqui em Curitiba. Aí no dia do meu aniversário eu pedi demissão, no dia seguinte eu virei professora de yoga, né? Mas não faria isso de novo hoje, nem a cacetada, né? Porque na época eu não tinha filho. Hoje eu tenho, né? E, pô, foram 5 anos sem grana nenhuma, né? E mais outros 5 para se recuperar dessa aventura juvenil, né? De você mudar da água para o vinho em termos de profissão. Hoje eu não faria isso nem a cacetada, porque a curva de aprendizado, ela cobra muito da gente. Por outro lado, quando foi em 2010, mais ou menos, 2009, acho que foi 2009. Eu me lembro que eu fui procurar uma segunda formação em yoga e fui fazer o Iyengar Yoga, né? E o primeiro módulo da formação dura 3 anos. Eu acho que eu devia estar com uns 35 na época. E aí eu cheguei lá, eu estudei aqui em Curitiba com um italiano que se chama Luigi Ridolfi, professor sensacional, maravilhoso. E aí eu me lembro que quando eu fui perguntar para ele sobre a formação que ele estava abrindo aqui em Curitiba, logo depois também eu fui a primeira e última turma, porque logo depois a Associação de Iyengar Yoga se estruturou no Brasil, e aí ele acabou não dando mais essa formação, mesmo porque ele se reporta à Associação Italiana e não à brasileira. Mas eu devia ter mais ou menos uns 35 anos, a molecada minha estava ainda tudo criança, e aí eu falei assim para o Luigi, pô, veja bem, né? Eu tenho 35 anos, vou começar a estudar Iyengar Yoga agora, são 3 anos o primeiro nível, né? Você não está achando que eu estou meio tarde, não, para começar a fazer esse curso de formação? Aí ele falou assim para mim, Maíra, de jeito nenhum. Quando você tiver 45 anos, você vai ser uma excelente professora de Iyengar Yoga, né? Nunca mais me esqueci disso. E aí, hoje, eu estou com 45 anos, eu acabei não prosseguindo com a Iyengar Yoga, eu fiz a formação inteira, dei aula ainda de Iyengar Yoga, mas quando foi em 2007, a aromaterapia já tinha entrado na minha vida e eu levei até 2011 para decidir, de fato, que eu seria 100% aromaterapia. Fiquei tocando as aulas de yoga junto com a aromaterapia durante um bom período e a maior parte do meu rendimento financeiro vinha do yoga e dos atendimentos com yoga terapia que eu fazia. E a aromaterapia ainda era uma coisa em que eu colocava muito dinheiro ainda, não conseguia tirar dinheiro ainda da aromaterapia. Eu fazia muito curso, eu bancava a vinda de professores para o meu estúdio frequentemente sem ganhar dinheiro, comprava muito material, me dedicava demais, mas eu ainda não conseguia ter uma retirada financeira da aromaterapia. E aí, então, quando foi 2011 é que eu de fato tomei a decisão de ficar apenas com aromaterapia, balancei ainda no meio do caminho aí. Por um breve momento eu pensei em ter uma cafeteria, veja só. E aí quando foi, acho que eu fiz uns 38 anos, eu acho que eu dei uma sossegada nas coisas todas, né? Então eu penso assim que quando a gente já tem uma certa idade, principalmente com filhos frequentando escola, cautela, né? Devagar com a dor. A aromaterapia, ela, assim como o yoga, é até um texto que eu escrevi no meu blog há muitos anos atrás, e ele sempre é muito lido até hoje, a gente fica melhor com o tempo, a gente é que nem vinho. Então, o fato de você ter 45 anos significa que quando você tiver 50, você vai ser um profissional melhor ainda. São poucas as profissões que trazem essa vantagem de você melhorar com o tempo. E eu penso que todas as profissões ligadas às terapias,
né, a saúde do modo geral, possibilitam isso. Nesse final de semana agora eu tive a sorte de estar lá no Ciaroma, o Congresso Internacional de Aromatologia, que foi lindamente produzido pelo Grupo Laszlo, né? Tava uma grande confraternização, voltei assim super energizada e me dava muita satisfação de ver aromaterapeutas com 20 anos a mais do que eu, né? Imagina o Dr. Jean-Pierre, então com quase 40 anos a mais do que eu ali no palco dando uma palestra, e isso mostra de fato a longevidade, porque tem determinados tipos de profissões que a experiência de vida conta muito. E as terapias holísticas e a aromaterapia, do modo geral, a experiência de vida ela é muito salutar para você se transformar num bom profissional. Não apenas porque você acumulou informação, porque você acumulou conhecimento, mas porque a gente acaba acumulando histórias de vida. E histórias de vida é o que a gente precisa quando a gente está diante de uma outra pessoa, que está sofrendo, que tem uma história de vida diversa, daquelas que a gente já coleciona, mas que, de certa maneira, conversa com essa coleção de histórias de vida que a gente tem. Então, os cabelos brancos, eles são muito generosos conosco à medida que a gente vai envelhecendo nesse tipo de profissão, que são as terapias holísticas, do modo geral, a área de saúde, né, e a aromaterapia em particular. Então, né, veja o quanto de tempo que você dispõe para planejar essa tua migração para a aromaterapia, se é que você vai migrar definitivamente ou se você vai continuar realmente levando as duas coisas concomitantemente, uma profissão que você já tenha e a aromaterapia como se fosse uma segunda profissão, alguma coisa, tá? A Gabi está me falando que a Lívia perguntou como se tornar aromaterapeuta considerando a Certe Aroma. Para o final, tá, Lívia? Por enquanto eu vou passar aqui a parte filosófica, e aí depois eu não ia falar de Certe Aroma, não era meu objetivo aqui nessa palestra, mas eu sabia que alguém ia perguntar sobre isso, eu posso dar uma pequena menção a respeito da Certe Aroma depois, tá? Bom, pergunta número 3. Então, veja, você já sabe o que você quer da sua vida, já sabe para quando que você quer aquilo que você quer. Pergunta número 3, por onde começar, né? Então, quer ser aromaterapeuta? Vai começar por onde, meu chuchu? Bom, aqui é que a gente vai começar a destrinchar um pouco todas as possibilidades, né? Porque são muitas. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que babado é esse da aromaterapia. Se você não sabe o que é aromaterapia, você não sabe por onde começar a estudar aromaterapia para se transformar em aromaterapeuta. E aí, se alguém ainda não sabe, eu já conto. A aromaterapia é a terapia através dos óleos essenciais, que são substâncias produzidas, sintetizadas, né, biossintetizadas pelas plantas, que posteriormente depois são recolhidas e são utilizadas terapeuticamente de diversas maneiras, né? Por inalação, passando na pele, ingerindo, né? E são utilizadas para trazer melhora na saúde orgânica, na saúde espiritual, na saúde psíquica também, né? Então, isso que é a aromaterapia. A aromaterapia, ela se vale dos óleos essenciais. Agora, os óleos essenciais, eles não servem apenas à aromaterapia. Os óleos essenciais, possivelmente, são das substâncias químicas de origem natural, das mais versáteis que existem. Petróleo é muito versátil também, né? Só que petróleo não é planta. Quer dizer, foi planta, né? Petróleo, em algum momento da vida dele, depois de muitas e muitas encarnações, ele se transformou para petróleo, mas começou como planta. Então, o óleo essencial é uma substância muito versátil. E eu estou lembrando dessa história do petróleo, porque eu acho surreal aquela propaganda. No Globo News que a gente vê a propaganda de uma agência aí que defende o negócio de petróleo, eles ficam mostrando que o petróleo está em tudo, né? Tá desde a maquiagem que você usa até o equipamento médico que você faz exame, né? E não só na gasolina. É por isso que eu me lembrei dessa história do petróleo. Então, os óleos essenciais são substâncias extremamente versáteis. Então, não necessariamente você conhece de óleo essencial, você conhece de aromaterapia. Se você conhecer o emprego terapêutico dos óleos essenciais, é que você conhece de aromaterapia. Mas vamos supor que você usa os óleos essenciais, por exemplo, como precursores químicos na indústria de tinta. Você não conhece de aromaterapia, mas você vai conhecer esse uso específico de óleos essenciais. Ah, você conhece de óleo essencial como fragrância para fazer perfume. Você não conhece de aromaterapia, você conhece dos óleos essenciais para fazer perfume. Ah, óleo essencial, por exemplo, eu conheço porque eu destilo óleo essencial.
Então, você conhece a destilação de óleo essencial, mas não necessariamente você conhece a aromaterapia. A aromaterapia é um conhecimento bem específico, que é do emprego terapêutico dos óleos essenciais, né? Então, se você quer trabalhar, por exemplo, com perfumaria, talvez você não precise conhecer de aromaterapia. Se você quer trabalhar, por exemplo, com extração e destilação de óleo essencial, talvez você não precise conhecer de aromaterapia. É interessante que isso fique claro, né? Porque a aromaterapia, como eu já falei, ela exige um certo investimento na tua vontade de cuidar do sofrimento humano. E às vezes o que você gosta é dos óleos essenciais e não necessariamente da parte terapêutica deles, né? Eu digo assim, para lidar profissionalmente, talvez você use para cuidar de si próprio, mas para fazer disso uma profissão que te remunera, talvez você prefira ficar lidando com os óleos essenciais só no nível lá da perfumaria, só no nível lá da indústria química, só lá, de repente, no nível da pesquisa em laboratório, ou de repente, sei lá, no campo, produzindo, essas coisas todas, né? Agora, a aromaterapia, é importante que a gente coloque alguns pingos nos is. É o seguinte, ser aromaterapeuta no Brasil é uma profissão livre. O que significa que essa profissão é livre? Significa que ela não é reconhecida e que ela não é regulamentada, pelo menos até a data de hoje, 29 de novembro de 2018. Existem inúmeras profissões livres no Brasil e numa quantidade muito maior do que as profissões que são reconhecidas e muito maior ainda do que as profissões que são regulamentadas. Quando a gente diz que uma profissão não é reconhecida, significa que ela não tem um númerozinho, que é aquele númerozinho que a gente coloca quando faz imposto de renda. Ela não tem um númerozinho, um código dentro da CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. Por que as profissões são reconhecidas? Porque as pessoas que já exercem aquela profissão livre resolvem que querem um certo reconhecimento daquela profissão, porque quando ela ganha um CBO, você consegue declarar no teu imposto de renda, consegue, por exemplo, colocar a tua profissão em carteira, né? E aí isso meio que expressa um pouco mais os seus direitos, principalmente trabalhistas, em relação à atividade que de fato você exerce. Caso bem prático disso, agora acho que não mais, mas quando eu comecei no yoga, ser instrutor de yoga não era reconhecido. Então, eu me lembro que quando eu fui tirar meu primeiro alvará para trabalhar aqui em Curitiba, eu não consegui tirar como instrutora de yoga, tive que tirar como terapeuta holística, qualquer coisa nesse sentido, né? E aí, se, por exemplo, eu quisesse concorrer a uma vaga para dar aulas de yoga, não dava, né? Quer dizer, não dá para ser contratado como instrutor de yoga, porque justamente a profissão não é reconhecida. Mas aí, se tem um certo orgulho, você quer ser reconhecido como instrutor de yoga, então, né, seria legal que tivesse um CBO. Agora, eu acho que eu tenho a impressão de que instrutor de yoga já tem um CBO. Ou pelo menos aqui em Curitiba, na época minha, nós entramos com um processo na prefeitura e conseguimos, então, que a palavra instrutor de yoga fosse um alvará possível, né, quando você fosse lá na prefeitura tirar o seu. Até então não existia. Então, hoje, aromaterapeuta não existe. O que existe é o terapeuta holístico. Tem uma CBO específica para isso, inclusive dentro dessa CBO de terapeuta holístico está lá registrado o uso de óleos essenciais. Quer dizer, cabe ao terapeuta holístico usar os óleos essenciais. Agora, o terapeuta holístico que usa óleos essenciais, não necessariamente ele é um aromaterapeuta. Você pode, por exemplo, ter um reikiano, que é um tipo de um terapeuta holístico, e ele pode usar óleos essenciais. Isso não faz dele um aromaterapeuta. Você pode ter, por exemplo, um massoterapeuta, aí não é um terapeuta holístico, mas é um massoterapeuta que usa óleos essenciais, e isso não faz dele necessariamente um aromaterapeuta. E aí a gente pode ter um esteticista que usa óleos essenciais e não necessariamente ele é um aromaterapeuta. Pode ter um médico que esteja se aventurando no uso dos óleos essenciais, como alguns que eu conheço e são lindos, e não necessariamente ele é um aromaterapeuta. Então, ser aromaterapeuta é uma coisa que a pessoa se define sendo aromaterapeuta. Talvez porque a principal ferramenta terapêutica que ela usa na sua clínica seja, de fato, a aromaterapia. A aromaterapia, ela ganha o corpo principal dentro da prática clínica dela e não apenas uma ferramenta a reboque de uma outra terapêutica que ela utiliza principalmente dentro da sua clínica. Bom, então, a aromaterapia hoje, para você exercer, é uma profissão livre, além de ser livre, não é reconhecido, não tem esse cadastro na CBO e não é regulamentado. Assim,
O grau de reconhecido para regulamentado, e aqui mais ou menos eu já entro aí nos meandros da Certiaroma, é o seguinte, quando você tem uma profissão reconhecida, ela tá, beleza, tem lá o númerozinho dela na CBO. Quando ela é regulamentada, significa que o exercício, as competências, a área de atividade, a maneira como o profissional será fiscalizado foram objeto de uma lei que passou por uma sanção em Congresso, em Câmara dos Deputados, em Senado pela sanção presidencial. Assim, em termos gerais, o que modifica realmente de ser reconhecido e ser regulamentado é que dentro da regulamentação você tem a chance de fiscalizar aquela profissão. Então, você constitui conselhos de classe, se for o caso. Eventualmente, agora tem, por exemplo, o projeto de lei do deputado Cherini, que foi colocado dia 21 de novembro agora lá na Câmara, para regulamentar a profissão da terapia floral, né? Hoje não é regulamentada. Também é uma profissão livre. E lá ele não deixou muito claro assim se haverá um conselho de classe, né? Ou se haverá uma associação, um conselho de classe propriamente, né? Ele deixou mais aberto assim para uma autorregulamentação, mas que então haveria entidades que se organizariam entre si para poder fiscalizar e vigiar o exercício da profissão terapia floral. E o que acontece é que quando você coloca esse jugo da regulamentação em profissões novas, você dá uma dificultada nas coisas, né? Porque você encarece, sobretudo, a máquina pública, porque se você tem a necessidade de fiscalizar algo, você precisa ter orçamento para fazer essa fiscalização. Então, de um modo geral, existe uma compreensão no governo brasileiro, isso é uma compreensão que eu estudei e vem assim de algumas décadas, de que não se regulamentam profissões, do modo geral não se regulamenta, exceto as de saúde, né? As de saúde, até pelo fato de você implicar em risco, né? E isso é uma coisa assim do bem público, existe uma certa tendência a se regulamentar. Só que o problema é que hoje em dia há inúmeras profissões de saúde e todas elas, às vezes, são muito parecidas entre si e surge cada dia uma nova, né? Então, existe mais morosidade do que aceleração e agilidade no reconhecimento, na regulamentação dessas profissões. De maneira que funciona muito mais rápido quando o mercado se organiza em torno de associações, e essas associações feitas de pessoas voluntárias, né, acabam, e de filiações voluntárias, isso é mais importante ainda, acabam se organizando para regulamentar o mercado e propor uma autorregulamentação, e uma autorregulamentação que, basicamente, pelo esforço de comunicação dessas associações, alcança um prestígio de tal maneira que o mercado entende que o profissional que está autorregulamentado, certificado por aquela associação, é um profissional bom. Isso funciona maravilhosamente em vários campos da indústria. Se a gente for pensar, por exemplo, a IFRA, que é da International Fragrance Research Association, tal, que é que regulamenta toda a indústria de fragrância e aromas no mundo inteiro, é uma instituição privada, né, que faz uma autorregulamentação. Ela não tem nenhum tipo de poder fiscalizatório outorgado pelos governos de cada país, mas acontece que ela tem os seus membros, que são signatários de um conjunto de regras, e a respeitabilidade que ela adquiriu desde que ela foi fundada é tão grande, acho que foi fundada, se não me engano, nos anos 80 ou 70, é tão grande que, na verdade, as agências reguladoras de saúde nos países olham para a IFRA e dizem, como é que vocês estão fazendo aí? E aí eles criam as leis. Então, a autorregulamentação, quando ela é bem comunicada e quando ela é feita por pessoas que têm essa capacidade de articular todos os players de um segmento, ela costuma dar conta do recado. E é mais ou menos isso que a gente está querendo fazer dentro da Abraroma, né? Associação Brasileira de Aromaterapia e Aromatologia. Hoje, até uma coisa que eu falei lá na mesa redonda dentro do Ciaroma, existe esse consenso de que a gente pode autorregulamentar o mercado e se tornar relevante nesse sentido, e se o governo ainda assim insistir muito em fazer uma regulamentação, que ela seja pelo menos uma regulamentação que abra a possibilidade de um profissional aromaterapeuta que não obrigatoriamente tem um curso de nível técnico ou de nível superior, porque esse também é outro equívoco que as pessoas têm.
O fato de uma profissão ser regulamentada não significa necessariamente que você vai ter que fazer uma faculdade para exercê-la. Veja, sommelier. Sommelier é uma profissão regulamentada, você não tem que fazer faculdade de sommelier para ser sommelier. Taxista é uma profissão regulamentada e você não tem que fazer faculdade para ser taxista. Emprego doméstico também é uma profissão regulamentada no Brasil e você não precisa fazer uma faculdade ou um curso MEC de segundo grau que seja para poder exercer o trabalho como empregado doméstico. Então, ser regulamentado significa que você tem mecanismos de fiscalização se as coisas estão andando corretamente dentro daquele mercado. No caso, por exemplo, do emprego doméstico, quando ele foi regulamentado, era basicamente para poder se assegurar os direitos, né, de trabalho para as empregadas domésticas. Quando se regulamenta, por exemplo, também a atividade de sommelier, foi muito mais um lobby da categoria do que qualquer outra coisa, e também para mais ou menos dizer aonde que o sommelier atua, né? Mas funciona basicamente para isso. Às vezes é uma reserva de mercado, acontece, medicina, por exemplo, o ato médico, que foi importante, né, do modo geral, mas também gera uma certa reserva de mercado, isso está sempre relacionado com todas as regulamentações de profissão, mas muitas vezes é para tentar, assim, pôr ordem na bagunça e tentar, como é que se chama? Tentar criar mecanismos para que as coisas funcionem dentro da lei. Você tem uma profissão regulamentada, imediatamente abre a possibilidade, na verdade não precisa nem ser regulamentada, basta ser reconhecida, né? Abre a possibilidade para que você tenha sindicatos, e essa é uma outra confusão que as pessoas fazem também, quando a gente diz sindicato, está atuando basicamente na esfera do contrato entre trabalhador empregador e empregado, e quando a gente fala de associação, a associação não pressupõe que haja esse vínculo empregatício. Então, por exemplo, hoje em dia no Brasil você tem sindicatos de terapeutas e associações de terapeuta. Não faz muito sentido para alguns tipos de terapeutas que tem no Brasil, porque terapeutas que sequer podem colocar na carteira que são terapeutas, porque a sua prática terapêutica sequer é reconhecida, que tipo de representatividade que ele pode ter por um sindicato? Porque sindicato é o tipo do troço que cuida da relação, do vínculo empregatício entre uma profissão e quem emprega ela. Então, faz mais sentido aí a gente se filiar a uma associação, porque a associação ela tem finalidades que não é a finalidade de cuidar do vínculo empregatício. Então, é mais ou menos esse meandro aqui que eu queria falar para vocês a respeito da aromaterapia, para que fique bem claro que hoje exercer aromaterapia é uma atividade 100% livre. E por que isso é importante? Porque se a profissão aromaterapia é 100% livre, isso significa que você nem precisa ter curso nenhum de aromaterapeuta para poder exercer aromaterapia. E isso eu venho falando já há muitos anos, né? A gente não precisa fazer nenhum curso na vida se você quiser ser aromaterapeuta. Pelo menos aqui no Brasil, né? Você pode dizer, acordei aromaterapeuta, e ninguém vai dizer que você não pode acordar aromaterapeuta e exercer aromaterapia. Porque é uma profissão livre. Diferentemente, se você disser assim, acordei médico. Não, querido, você não acordou médico. Você vai passar no vestibular, né? Depois você vai ralar durante 5, 6 anos. Aí sim você pode dizer que você acordou médico. E ainda assim tem que pagar em dia o teu CRM, porque se você deixar também de pagar CRM, num dia você acorda médico, no outro dia você acorda não médico mais. É mais ou menos que nem em casa, né? Uma vez o meu mestre de yoga falava assim para a gente exercer o desapego. Você acha que você é dono da casa que você já quitou? A gente dizia, claro que sou. Ele dizia, não, para de pagar IPTU para ver se o governo não te toma a casa ou se você perde a tua casa para poder ter que pagar a dívida do IPTU. Então, é sempre assim, né? Acordei psicólogo. Enquanto você estiver pagando teu CRP, você acordou psicólogo. Agora, aromaterapeuta é o tipo da coisa que você pode dizer que você acordou aromaterapeuta e hoje você, então, é aromaterapeuta. Mas, o que acontece? Pessoas conscientes estudam aromaterapia antes de dizer que são aromaterapeutas, né? Há pessoas que não estão muito preocupadas em relação a essa ética, né? E há pessoas que eu tenho certeza que existem que talvez apenas façam autoestudo e já tenham uma capacidade de exercer o atendimento aromaterapêutico com outras pessoas. Mas, do modo geral, pessoas conscientes estudam para se tornar aromaterapeutas. Agora, hoje você pode fazer até uma faculdade de aromaterapia certificada pelo MEC. Se a profissão não for reconhecida, você tanto faz dizer que fez faculdade ou não fez faculdade.
Porque você faz lá 4 anos de aromaterapia, recebe o teu diploma MEC. Se a aromaterapia não é reconhecida, querido, você não é um aromaterapeuta. Você acordou aromaterapeuta, mas o governo brasileiro não sabe que você é aromaterapeuta. Então, é legal colocar esse tipo de questão, porque essa coisa do MEC é um negócio meio assim, né? Que o pessoal fica muito crazy, né? Tem MEC, não tem MEC, tem MEC, não tem MEC, né? Então, hoje em dia, são... Ai, meu Deus, são tantas propagandas a respeito de curso livre, né? A coisa mais chuchu que eu acho é quando a gente entra nessas plataformas de educação online, e aí no rodapé lá, em letras garrafais, na verdade, se é letras garrafais, não devia ser rodapé, né? Devia ser cabeçalho. Eles colocam lá cursos autorizados pelo MEC. Meu, pelo amor de Deus, né? Existe uma coisa que significa interpretação de texto. Ser autorizado pelo MEC, qualquer curso é. Existe uma lei ridícula no Brasil que fala que os cursos livres profissionalizantes são cursos que podem ser dados no Brasil. É isso que significa um curso livre ser autorizado pelo MEC. O MEC nem sabe da tua existência. Né? Então, assim, é o tipo da lei que eu acho que talvez algum político chegou lá, acordou em Brasília e falou assim, bom, que lei idiota que eu vou fazer hoje? Sem inútil. Ah, já sei, eu vou fazer uma lei bem inútil aqui para dizer que curso livre é autorizado pelo MEC. Como se o MEC estivesse muito preocupado de você fazer um curso onde você ensina, por exemplo, a fazer compostagem na tua horta. Como se o MEC estivesse muito preocupado de você, por exemplo, fazer um curso na tua casa para ensinar como fazer bolinha de gude. Ou então, como se o MEC estivesse muito preocupado de você, por exemplo, ir para uma escola livre, né, e começar a ensinar como fazer fralda de pano. Tudo isso é curso livre. Então, é o tipo da lei que não serve para absolutamente nada, né? Porque dar cursos é uma coisa que a humanidade faz desde que alguém entendeu que podia ensinar alguma coisa. Imagine a seguinte situação. Veja assim, vamos imaginar que, então, Sócrates está vivo, né? Platão está vivo, certo? Aí o Sócrates vai juntar lá no meio da praça uma turma de gente que quer fazer um curso dele, um curso com ele. Aí ele vai colocar assim no Facebook dele, Sócrates, cursos autorizados pelo MEC. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Então, curso livre é atividade livre, tanto faz, o MEC não está nem aí com a gente se a gente está dando curso livre, se não está dando curso livre, tantufas, entendeu? É atividade comercial como outra qualquer, a humanidade dá curso desde que alguém descobriu que podia ensinar alguma coisa para outra pessoa. Então, não precisa fazer curso enquanto a aromaterapia não for uma atividade reconhecida e regulamentada. Tanto faz você fazer um curso que tem MEC ou não tem MEC, ou que é um curso sem MEC, com MEC, contra MEC, pró-MEC, desMEC, tanto faz. Desmequize-se da necessidade de ter MEC em relação à aromaterapia neste momento no Brasil. Agora, o que acontece? Quando alguma pessoa fala, e essa pessoa ela está falando porque ela está querendo te vender uma coisa direita, não porque ela está querendo fazer marketing a partir de uma lei ridícula. Ela diz assim, o meu curso é autorizado pelo MEC. Quando a pessoa enche a boca para dizer que o curso dela é autorizado pelo MEC, ela está querendo dizer duas coisas. Ou ela está querendo dizer que o curso dela é de nível técnico, e esse curso técnico tem um certificado MEC, ou seja, é um ensino técnico de segundo grau, ou ela está querendo dizer que o curso dela é do tipo superior reconhecido pelo MEC. Quais são os tipos de cursos superiores reconhecidos pelo MEC? Tecnólogo, faculdade normal, né? Ensinos, mestrados, doutorados e aquele negócio que chama, tem um mestrado profissional também, que negócio chama pós-graduação. E cursos de extensão, né? Que são dados por faculdades ou por centros universitários. E essa é uma outra coisa interessante também de vocês entenderem. Eu tomei essa aula ali com um amigo meu que não gosta de faculdade, né? É um professor que lida muitos anos com faculdade, eu dou curso de aromaterapia lá numa pós dele. E é um troço que eu não sabia que era assim. Hoje você ganha o status de uma faculdade, né? Ou, de repente, um pequeno centro universitário. A partir desse momento que você tem esse estado, eu não sei se você ganha essa outorga, né, do MEC, eu sou uma faculdade, eu sou um centro universitário. Sabia que vocês podem criar curso de pós-graduação do jeito que vocês quiserem? Não tem nem a necessidade de você ter curso de pós-graduação da faculdade que você é. Então, acontecem algumas coisas bizarras assim no nosso mercado. Por exemplo, o sujeito quer montar um curso superior de odontologia. Não, aí também é sacanagem. Deixa eu ver um outro exemplo mais simples.
O curso mais barato para você montar hoje, assim, por exemplo, no Brasil, em termos de faculdade, é, por exemplo, um curso de administração de empresas, né? Então, eu quero ter uma faculdade, mas a minha área, na verdade, é, sei lá, estética, ou então odontologia, ou então medicina. Mas acontece que eu não vou conseguir montar uma faculdade dessas áreas, porque isso custa muito caro. Então, em vez de eu montar um curso superior, tipo faculdade, dessas áreas que são muito caras, que existem laboratórios e ambulatórios e tudo mais, eu vou viver, então, de fazer pós-graduação e curso de extensão. O que eu faço? Eu pego, monto um curso, por exemplo, de administração, monto um curso de secretariado executivo, monto um curso de letras, por exemplo, e aí eu começo na minha faculdade, que oferece uma graduação bem mequetrefe nessa área, eu começo a oferecer 500 mil pós-graduações e cursos de extensão na área que de fato eu conheço, que é estética, odontologia, medicina, seja lá o que for. E aí eu começo a soltar um monte de pós e curso de extensão, todos com autorização do MEC, porque a partir do momento que eu sou uma faculdade ou um centro universitário, eu consigo emitir essas pós-graduações todas. Então, veja que, assim, é por isso que hoje em dia tem trocentos mil tipos de cursos de pós-graduação com MEC, sem MEC. Eu mesmo me lembro que há uns anos atrás eu era professora numa pós-graduação em yoga. E aqui no Brasil, aqui em Curitiba, quem oferecia essa pós-graduação, enchia a boca para dizer, um curso de instrutor de yoga autorizado pelo MEC. Sim, o MEC autorizou, mas isso não quer dizer que a profissão instrutor de yoga era reconhecida naquela época, não era. Então, a mesma coisa que pode acontecer hoje. Você vai lá e faz uma pós-graduação em aromaterapia, né? E grande bosta, porque você também, a aromaterapia não é reconhecida, então você não vai nem poder colocar na tua carteira de trabalho que você é aromaterapeuta. De modo que, se hoje você escolhe fazer um curso que tem a chancela do MEC, a chancela de verdade, não essa chancela de curso livre que você não saiba nada, falando da chancela de verdade, só tem que ter duas razões, ou porque você precisa de um diploma de ensino médio, né? Ou porque você precisa de um diploma de ensino superior, ou porque você precisa de um diploma de pós-graduação. Não tem porquê, em se tratando de aromaterapia hoje, você fazer um curso que oferece MEC se a profissão não é nem reconhecida, né? Às vezes você se encanta pelo fato de, não, eu quero aquele corpo docente daquela faculdade, ou então sou ex-aluno daquela faculdade. Claro, tem N razões pelas quais as pessoas resolvem fazer pós-graduações e cursos, né? Normalmente pós-graduações. Mas o que eu estou dizendo assim, se realmente não houver uma necessidade de ter um curso técnico, ensino médio completo, uma faculdade completa, uma pós-graduação completa, estudar uma terapia hoje dá exatamente na mesma, na Casa Mai ou numa faculdade, porque não tem diferença nenhuma para o exercício da aromaterapia. Agora, vamos imaginar que amanhã, então, o nosso Congresso, né, resolve acordar, e aí ele faz uma maldade, dá um indulto, e aí faz a segunda, e faz uma benesse, e faz assim, não, então vamos, então, na verdade é o STF, né, que está julgando o indulto, né? Vamos, então, hoje em dia, então ele faz uma maldade, ele dá o aumento para o STF, e aí ele acorda no dia seguinte, agora vamos fazer uma bondade, vamos reconhecer a aromaterapia. Então, nesse dia que o Congresso resolver reconhecer a aromaterapia, aí pode ser que eles entendam que o profissional aromaterapeuta seja aquele que tenha uma formação reconhecida pelo MEC. E pode ser, então, que eles entendam que essa formação tem que ser de segundo grau, como, por exemplo, é massoterapia. Ou eles entendam que essa formação tem que obrigatoriamente ser de ensino superior, mesmo que seja do tipo tecnólogo. Aí sim, nesse momento, quando houver uma lei dizendo que formação que esse aromaterapeuta tem que ter, você, de fato, vai ter que fazer a formação que a lei diz que tem que ter, né? Então, os cursos livres, eles vão continuar existindo da mesma maneira, mas serão cursos livres da mesma maneira que hoje existem inúmeros cursos livres que se faz para ter uma especialização profissional, mas não necessariamente para você poder exercer aquela profissão. Então, quando isso for uma realidade, aí sim, será obrigatório você fazer o curso que estiver descrito lá na lei. O que nós queremos dentro da Abraroma é que sempre haja a possibilidade da formação livre, autorregulamentada por uma associação, valer como aquilo que outorga o seu direito de exercer a aromaterapia. Bom, por que eu falei tudo isso? Porque
os cursos que... Hoje no Brasil tem muito pouco curso MEC de aromaterapia, só para vocês saberem, tá? Tem uma pós-graduação que é dada pela Faculdade de Enfermagem na UFRN, lá do Rio Grande do Norte, e ela é exclusiva justamente para enfermeiros. Eu não sei se já está no ar ou não, mas vai ter uma pós-graduação em aromaterapia lá na Embi Morumbi. A Embi Morumbi já tem um curso de naturologia muito bom, onde a aromaterapia é bastante forte, né? E meio que acabou, não tem muito mais coisa assim de aromaterapia exclusivamente. Aí é claro que você tem disciplinas de aromaterapia dentro de uma porção de outros cursos, né? Quem estuda cosmetologia estética deve ter lá alguma disciplina de aromaterapia. Quem faz massoterapia talvez tenha uma cadeira de aromaterapia, mas uma coisa que é 100% aromaterapia hoje não tem. E aí, quando você já é um profissional de saúde regulamentado, se tornar aromaterapeuta não é uma coisa tão simples, porque vai depender se o teu conselho de classe, né, se é na regulamentação da tua profissão, sobretudo se ela tiver um conselho de classe, exercer a aromaterapia é uma atividade autorizada. Por exemplo, você é um cirurgião dentista. Então, para você hoje, esse é um processo que eu acompanho, até já conversei inclusive com a Regina Manzoc, que é uma representante junto ao Conselho de Odontologia das PICs. Então, ela nos explicando, né, um tempo atrás, se eu sou um cirurgião dentista e eu quero utilizar, por exemplo, florais de Bach com o meu paciente. Há uns tempos atrás, você tinha que ter dois, como é que se diz aquele negócio de receituário, né? É que negócio onde põe a receita do médico, chama receituário, prontuário, receituário, a fichinha lá onde os médicos escrevem. Você tinha que ter dois. Um para dizer que era dentista, aí você ia colocar lá o seu CRO, e o outro para dizer que você era terapeuta floral. Então, vamos supor que você vai tratar, vai prescrever um antibiótico lá para o teu paciente. Aí, ao mesmo tempo, você quer prescrever, por exemplo, sei lá, um Rescue Sleep, para ele dormir bem, por cada dor. Ou um Piper, né, sei lá, de Minas, para ele poder dormir bem. Em sendo dentista, você tinha que fazer isso de uma maneira separada. Porque, como dentista, você não podia utilizar recursos, por exemplo, da terapia floral, nem da fitoterapia. Agora mudou. Agora, o próprio Conselho de Odonto reconhece a terapia floral, o reiki, a fito, como especialidades do cirurgião dentista. Então, as coisas podem ser todas no mesmo formulário. Você, por exemplo, é um médico e você quer trabalhar, por exemplo, então, com florais. São dois receituários diferentes, né? Porque não é uma especialidade médica a terapia floral. Por outro lado, a homeopatia já é. Então, se você vai no médico homeopata, ele pode colocar no mesmo receituário, inclusive o mesmo carimbinho lá do CRM dele, uma formulação de floral, de homeopatia, junto com uma formulação, sei lá, de um remédio de receita. Ele assina as duas coisas. Então, para esses profissionais todos de saúde que já são regulamentados, e talvez alguns de vocês já sejam regulamentados, para você poder exercer aromaterapia, você vai ter que pensar, você vai ter que ir lá no teu conselho de classe e ver, escuta, queridão, posso exercer aromaterapia, sim ou não? Aí eles vão dizer, não posso. Então, o que você vai fazer? Vai ter que manter as duas profissões, pelo menos no papel, separadas, no prontuário. Pode sim. Então, o que eu tenho que fazer? Olha, na verdade, você vai ter que fazer apenas esse curso que é dado aqui por essa faculdade, nível de extensão. Então, você vai ter que ver lá como é que são as coisas todas, né? Por exemplo, no caso da terapia floral, a Regina estava me contando, eu acho que é o Conselho Federal de Odonto, né? Não é um CRM, é um Conselho Federal. Estabeleceu que a especialização em terapia floral do cirurgião dentista tem que se dar num curso, que se eu não me engano são 300 e poucas horas. Esse curso tem que ter um nível de especialização autorizada pelo CFO, tem que ser dado, o professor desse curso tem que ser ele próprio um cirurgião dentista, e um cirurgião dentista que já, por sua vez, foi autorizado por qualquer sigla aí, ou qualquer, sei lá, a ser um profissional de terapia floral. Então, veja que para começar a saírem, né, cirurgiões dentistas, que também são terapeutas florais, vai levar anos. Porque primeiro você tem que ter o dentista, e esse dentista depois ele tem que ser um professor, tem que ser um terapeuta floral, para depois ser um professor de terapia floral, para daí dar aula novamente para dentistas. Então, é porque é a maneira como o conselho de classe deles decidiu. Então, se você quer ser um aromaterapeuta, mas hoje você já tem um conselho de classe que regimenta a tua profissão, é lá com eles que você tem que entender como é que vai ser a parada, tá? Psicologia também tem conselho de classe, vai precisar ver como é que funciona, essas coisas todas.
E aí, o que acontece? Talvez nesses conselhos de classe esteja estabelecido que para você exercer aromaterapia terá que ser no nível de pós-graduação, né? Hoje, na farmácia. Farmácia é um dos cursos, eu acho que uma das áreas profissionais de saúde mais democráticas que existem, né? E os farmacêuticos, eles podem ser terapeutas florais, homeopáticos, fitoterapeutas, agora recentemente podem ser fitoterapeutas, acupunturistas, né? É impressionante como a profissão de farmácia ela é eclética, né? E como ela é democrática e como ela rapidamente abraça essas tendências que vão surgindo de saúde no mercado. Agora, a fitoterapia, até onde eu sei, tem que ser no nível de pós-graduação. Você não pode fazer um curso livre e se intitular um farmacêutico fitoterapeuta, até onde eu sei. Então, cada macaco no seu galho, né? Quem tem conselho de classe vai ter que se ver lá com o conselho de classe. E nós, que somos profissionais autônomos, que não estamos vinculados a nenhum tipo de conselho de classe, a gente, eu acho que quando vai escolher um curso de aromaterapia, nesse momento em que a profissão não é reconhecida e nem é regulamentada, eu acho que a única pergunta que a gente precisa fazer é: esse curso é bom? Né? Agora, não tem faculdade, esse curso é bom e oferece MEC de ensino superior? Já tenho faculdade, esse curso é bom e ainda oferece um MEC de pós-graduação? Eu não tenho ensino, como é que médio. Então, esse curso é bom e também oferece MEC de ensino médio? Essas são as perguntas que a gente tem que fazer. É bem assim, papo, é assim que funciona a parada, tá? Aí, o que acontece é o seguinte: você, então, já decidiu que tipo de curso que você vai fazer. Possivelmente, hoje no Brasil, você vai acabar fazendo um curso livre, né? Porque, como eu falei para vocês, cursos que têm chancela MEC são praticamente 2, né? Na verdade, 1, porque o outro ainda não foi lançado. Então, agora nós vamos estudar aromaterapia, porque a gente quer ser aromaterapeuta e vamos entender como é que a gente estuda esse babado todo. E aqui eu fiz esse gráficozinho que eu achei bem interessante. Eu já tinha feito ele de outras maneiras, até acho que no ano passado eu gravei um vídeo para falar sobre isso com um casal queridíssimo, né, a Vanessa e o Phil, e a minha intenção era ter colocado esse vídeo no ar. Eles fizeram uma edição muito bonitinha, mas acontece que eu achei que eu não gostei da minha performance no vídeo, até por isso que até hoje eu prefiro não colocar ele no ar. É porque eu ainda estava estruturando algumas ideias, e quando a gente está estruturando algumas ideias, a gente dá aula, mas a gente não fica convicto da aula que a gente deu. Hoje as coisas já estão um pouco mais organizadas na minha cabeça. Então, como é que eu entendo que é o estudo e o ensino da aromaterapia, tá? Uma coisa importante de ser colocada: a aromaterapia, ela não é um sistema médico complexo, ou, né, no linguajar do glossário das PICs do governo federal, ela não é uma racionalidade médica. Ela não tem uma cosmovisão. Isso é importantíssimo para você constituir um sistema médico complexo. Um sistema médico complexo, uma racionalidade médica, ela tem que dizer o que é a vida, né? Como que a vida surgiu, quem que nós somos, para onde nós vamos. Tem que dizer como é que a gente adoece, como é que a gente fica saudável, como é que surge as patologias, como é que as patologias são curadas, quais são os métodos de diagnóstico, quais são as premissas, quais são os prognósticos, quais são os métodos de tratamento, né? Ela tem que ser uma explicação da vida, na verdade, né? E a aromaterapia, ela não faz isso. Então, quem faz isso, por exemplo, é o Ayurveda. O Ayurveda é uma racionalidade médica, a antroposofia é outra, a homeopatia é outra, a MTC, né, o Sistema Médico Tradicional Chinês, também é uma racionalidade médica, e a nossa medicina convencional ocidental também é um sistema médico complexo, né? É bem estabelecido que nós ficamos doentes por conta de processos bioquímicos, né? Por conta de agentes patógenos externos, por conta de poluição, por conta de etc, 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 né? Muitos desses sistemas médicos complexos que estão hoje representados, por exemplo, dentro da PNPICS, tem uma visão mais holística do que é adoecer e do que é ficar são, né? Levam muito mais em consideração a questão energética, espiritual, do que a nossa própria medicina convencional. Mas a medicina convencional hoje, né, essa praticada aqui no Ocidente, ela é uma racionalidade médica. E o que acontece é que você tem, então, dentro desses sistemas médicos complexos, inúmeras ferramentas terapêuticas. E essas ferramentas terapêuticas, elas estão à disposição dessa visão
do que seja adoecer e manter-se, curar-se e manter-se saudável. A aromaterapia é uma dessas ferramentas que está a serviço dessas visões, mas a aromaterapia por si só não tem essa visão. A aromaterapia ela não explica como que a gente adoece. A aromaterapia não explica como que o ser humano ou os seres vivos podem entrar em harmonia com o ambiente. Nós precisamos, normalmente, de um sistema médico complexo que esteja por trás da aromaterapia para nós conseguirmos usar a aromaterapia. Então, nesse sentido, quando você vai estudar aromaterapia, facilita muito se você já vem da área de saúde, porque você já virá com um embasamento de racionalidade médica para corroborar o uso dos óleos essenciais de maneira terapêutica com seus pacientes. Se você, por exemplo, é um médico formado, né, na medicina convencional do Ocidente, você vai pegar a aromaterapia e vai utilizar ela como mais uma ferramenta medicamentosa, né? Uma fitoterapia, por exemplo. Se você é, por exemplo, um acupunturista, você vai utilizar a aromaterapia dentro dos preceitos da acupuntura, da MTC, do modo geral. Se você é um terapeuta, um médico ayurveda, você, da mesma maneira, vai pegar uma terapia e vai utilizar esse ferramental dentro dos preceitos do Ayurveda. Porque eles é que vão dizer para você por que e como que o indivíduo está adoecendo. E aí, quando a gente vai estudar aromaterapia e a gente não é da área de saúde, como eu, por exemplo, que fiz linguística e trabalhei com marketing depois da faculdade, no meu caso, o meu choque não foi com a aromaterapia, foi com o yoga, porque o yoga veio primeiro. A hora que você vai estudar o yoga, é muito confortável a gente fazer essa transição de um profissional que não é de saúde para um profissional que é de saúde, porque a gente não aprende do yoga apenas aquela parte que é a parte terapêutica, que são, por exemplo, os asanas, né, os pranayamas, né, enfim, a gente aprende o quê? Toda a filosofia do yoga para corroborar a parte propriamente terapêutica do yoga, que é a questão dos asanas, dos pranayamas, etc, etc, etc. Então, a gente não fica manco quando a gente vai estudar o yoga, porque o yoga se pressupõe ser estudado dentro de um contexto filosófico completo. Agora, quando a gente vai estudar aromaterapia, se a gente cai num curso de aromaterapia, e esse curso de aromaterapia não nos fornece o contexto filosófico prévio, a gente realmente fica bastante perdido. E aí a gente começa a estudar aromaterapia, colocando a aromaterapia dentro daquilo que é comum à nossa cultura de Brasil, que é a medicina convencional. E aí a gente vai começar a utilizar os óleos essenciais como fitomedicamentos, porque a maneira como o Ocidente concebe saúde e doença é através dessas interações bioquímicas que acontecem entre o meio interno e o meio externo. Ao mesmo tempo, dentro desse arcabouço, que eu posso chamar de filosófico da medicina convencional, vem toda a tradição psicológica, né? Que explica o que é o psiquismo humano, né? E aí, então, uma coisa mais moderna, quer dizer, nem tanto, mas ainda assim moderna, é todo o arcabouço do que a gente entende como sendo as forças do inconsciente, da consciência, né? Aquela coisa que veio com Freud. Então, isso nos explica o que seria o psiquismo humano, e a gente, se for utilizar os óleos essenciais terapeuticamente para lidar com o psiquismo humano, a gente vai utilizar esse arcabouço teórico da psicologia, que é uma coisa posta dentro da nossa cultura ocidental. Agora, se você, por exemplo, vai estudar aromaterapia, e vai estudar aromaterapia dentro de um contexto de Ayurveda, dentro de um contexto, por exemplo, de yoga, ou dentro de um contexto, por exemplo, de medicina tradicional, você possivelmente vai primeiro utilizar, vai aprender todo esse arcabouço filosófico para depois colocar uma terapia como mais uma das ferramentas terapêuticas. E nesse momento, possivelmente você vai ter mais facilidade para abordar o momento da consulta terapêutica do que uma pessoa que caiu de paraquedas no curso de aromaterapia e não sabe nem o que fazer. Quando eu ensino aromaterapia, eu costumo falar para os meus alunos duas coisas. Eu costumo falar para eles, a primeira que é o seguinte, que é mais fácil ensinar um técnico ser um holístico do que um holístico ser um técnico.
E a segunda coisa que eu costumo falar para os meus alunos é o seguinte, que é fácil ensinar aromaterapia, difícil é ensinar sobre doença e saúde, né? Para quem não vem da área de saúde. Então, o que adianta você aprender as propriedades terapêuticas dos óleos essenciais se você não tem uma filosofia, não tem uma racionalidade médica por trás que te diz o que aquela pessoa na tua frente tem? Então, hoje em dia, o que eu percebo é que a maior parte dos cursos de aromaterapia, inclusive os meus, né? Aqui eu faço a minha meia-culpa, pecam muito em colocar o aluno que não vem da área de saúde dentro de uma formação de aromaterapia, sem explicitar para ele qual é o sistema médico complexo que está sustentando aquela aromaterapia. De um modo geral, fica-se com o pressuposto de que esse sistema médico complexo é a medicina convencional e a tradição da psicologia, mas isso não acaba sendo explicitado de uma maneira 100%. Isso ficou bastante evidente quando eu dei, desse ano, o meu curso de teorias da psicoaromaterapia, em que eu levei um preâmbulo no curso para falar sobre essas racionalidades médicas todas. E eu propus a seguinte questão para os meus alunos, que é que eles primeiro se instrumentalizassem num frame condutor daquele tratamento psicoterapêutico, que poderia ser a psicanálise, poderia ser o coaching, poderia ser a PNL, poderia, por exemplo, ser o Ayurveda, a MTC, poderia ser, no meu caso, eu falei da jornada do herói do Campbell, poderia ser o Reiki Parto. Então, por quê? Porque a hora que eles tivessem um frame para conduzir o olhar deles para o sofrimento humano, aí é que eles conseguiriam colocar uma terapia dentro desse olhar. E hoje não acontece dessa maneira. Mesmo se a gente pega, por exemplo, a naturologia, né? Se eu não me engano, lá no glossário das PICs está dizendo que naturologia é uma racionalidade médica. Eu não concordo. Não concordo, eu acho que não é. Eu acho que a naturologia, pelo menos a maneira como ela é praticada no Brasil, é uma ferramenta terapêutica que está a serviço de uma racionalidade médica que vem a reboque do curso. Por exemplo, aqui em Curitiba, aqui não é naturologia, é naturopatia. Aqui na faculdade espírita, todo mundo sai fazendo acupuntura. Então, todo mundo sai fazendo reflexoterapia. Como é que é aquele negócio de... nos pés, né? Então, o que acontece? É a MTC sustentando por trás o que a pessoa acha que vai utilizar de terapêuticas naturais para tratar a pessoa. Pega outros cursos de naturologia no Brasil. Todo mundo estuda MTC. Então, não existe uma cosmovisão, por exemplo, do naturólogo, que sustente a naturologia sem nenhum outro tipo de sistema médico complexo. Normalmente, aqui no Brasil, está o que por trás da naturologia? A MTC, né? Porque a MTC é muito tradicional aqui no Brasil, é muito bem desenvolvida. Agora, falta, por exemplo, eu acho aqui no Brasil, já falei isso em outra palestra também, cursos de naturologia onde a racionalidade médica por trás não seja a MTC, seja a própria medicina convencional, né? Seja a própria visão do que é saúde e doença da nossa cultura convencional. Né? E aí, nesse momento, a formação do naturólogo seria, por exemplo, muito menos nas técnicas da MTC e pegaria pesado na questão bioquímica. Para quê? Para usar o produto natural. Vai usar fito, vai usar aroma, vai usar as medicinas botânicas todas que existem. Então, quando você não é um profissional de saúde, estudar aromaterapia é um pouco mais desafiante. Eu tenho uma aluna minha que se chama Lohane, e a Lohane uma vez falou assim para mim, colocou lá no grupinho dos alunos da Casa Mai, que ela diz sempre para os pacientes dela que óleo essencial está em livro, mas ser humano não está. É ótimo, né? Isso, né? E é isso mesmo. Quando a gente vai começar a estudar aromaterapia, você pode decorar as propriedades terapêuticas de um óleo essencial. Aí chega o fulano na tua frente. Qual é o fulano que chega na tua frente? Aquele que está sofrendo. E você é um terapeuta, portanto, você é alguém que cuida do sofrimento humano. Aí a pessoa fala assim, eu estou com depressão. Como é que se trata uma depressão? Aí você fala assim, vou usar uma bergamota, que bergamota é boa para depressão. Bom, meu amor, deixa eu contar para você. Bergamota é bom, pinheiro é bom, canela é bom, cravo é bom, alecrim é bom, lavanda é bom, tomilha é bom, salve esclareia é bom, limão é bom, grapefruit é bom. Todos os óleos essenciais são bons para depressão. Todos, sem exceção. A questão que você tem que entender é como que você olha essa depressão. Para você, depressão é exatamente o quê? Depressão, na verdade, é um distúrbio do meridiano, do cacete, do rim, que não sei o quê. Então tua depressão está ligada com ansiedade, está ligada com... então agora vamos ver os óleos essenciais. Não, depressão é uma disfunção
como é que é? Psicofarmacológica, os negócios de serotonina, não sei o que. Então vamos ver uns óleos essenciais que mexem com isso. Você está entendendo o que eu estou falando? A pessoa chega assim, eu estou com fungo na unha. Bom, fungo na unha é uma coisa que resiste mais a gente trabalhar dentro das outras racionalidades médicas que não a racionalidade médica convencional. Normalmente, aqui no Ocidente, se a pessoa chega e fala para você, eu estou com fungo na unha, você fala assim, você está com fungo na unha. Raramente alguém vai querer tratar, por exemplo, um desequilíbrio energético que levou a esse fungo na unha. Então, existem algumas áreas da saúde que elas são um pouco mais refratárias à inserção de outras racionalidades médicas, né? Normalmente, as áreas onde o orgânico está gritando lá. Agora, quando a gente entra nesse métier do psiquismo, aí, querido, o que acontece é o seguinte, se você não tiver uma racionalidade médica por trás, dizendo o que está acontecendo no coração daquele sujeito, na alma daquele sujeito, você fica completamente perdido para utilizar uma terapia. E eu sei, porque eu dou aula há 11 anos e vira e mexe eu atendo gente dizendo, Maíra, eu já fiz tanto curso, até hoje não consigo atender de uma maneira que eu sinta como legítima. Por quê? Porque não deixou claro esse arcabouço teórico, filosófico, cosmogênico, sei lá o quê, que vai suportar a aromaterapia que essa pessoa está utilizando. Então, quando você vem da área de saúde, maravilha, vai estudar aromaterapia, já entra de cabeça nas propriedades dos óleos essenciais, sejam essas propriedades no campo farmacológico, sejam propriedades no campo orgânico, né? Sejam propriedades da aromacologia, que seria essa esfera mais do psiquismo, seja as propriedades energéticas, mergulha de cabeça, pega o que você já sabe do sistema médico de saúde que você já estudou e enfia a aromaterapia lá dentro. Agora, se você está caindo de paraquedas na área de saúde, a minha recomendação é faça um primeiro curso de aromaterapia, tá? Assim, se você não quer investir muito, né? Porque senão já entra de cara numa formação mais longa. Faça um primeiro curso de aromaterapia, digamos assim, 16 horas, 20 horas, está de bom tamanho, né? 30 horas, 32 horas, seja lá o que for. Tipo um final de semana ou 2. Aí que você vai entender a parada da aromaterapia, aí você fala assim, que tipo de aromaterapeuta eu quero ser? Normalmente as pessoas não conseguem responder que tipo de aromaterapeuta que elas querem ser apenas fazendo um curso de final de semana. O tipo de aromaterapeuta que a gente quer ser é uma coisa que a gente descobre ao longo de uma carreira. Mas, no modo geral, você já tem noção se você quer ser um aromaterapeuta que trata do corpício, né, orgânico, se você quer ser um aromaterapeuta que trata do psiquismo, do sofrimento de coração, mente e emoção da pessoa, ou se você quer ser um terapeuta que vai tratar dos distúrbios energéticos das pessoas. Mais ou menos você já sabe para que parada que você gosta, né? Ou você gosta, adora os negócios de química, né? Aí é o doidão da química e adora ficar estudando propriedade farmacológica, né? Farmacocinética, farmacodinâmica, pira na mandioquinha nos artigos científicos. Aí você vai ser um aromaterapeuta de fato que vai trabalhar muito mais nos desequilíbrios orgânicos. Não quer dizer que você não vai trabalhar nos desequilíbrios psíquicos, mas significa que a tua via de acesso aos problemas psíquicos será orgânico, né? Pela via da psicofarmacologia. Ou, de repente, você vai descobrir que você quer ser um aromaterapeuta, que é o aromaterapeuta que eu falo do gogó, né? Que é aquele aromaterapeuta que conversa com a pessoa, porque é o aromaterapeuta que faz um trabalho psicoterapêutico. E esse trabalho psicoterapêutico usa os óleos essenciais, mas o sujeito não está muito interessado que a química do óleo essencial, não. Normalmente ele está interessado naquele conhecimento tradicional milenar que vem do uso das plantas, que aponta que esses óleos essenciais têm essa ação psicoterapêutica. Mas normalmente o trabalho do psicoterapeuta, que por um acaso é um aromaterapeuta, não consegue ser bem feito apenas utilizando a aromaterapia. Já digo para vocês de cara, né? Você ser um psicoterapeuta, um psicoaromaterapeuta sem uma visão de psiquismo para usar esses óleos essenciais, você vai ficar com dificuldade. Então, normalmente, os melhores psicoaromaterapeutas que eu conheço, eles estudaram psicologia transpessoal, eles são consteladores, ou são psicólogos de formação, ou fizeram um negócio de coaching, ou então trabalham, por exemplo, com PNL, ou trabalham com
Theta Healing, ou trabalham, por exemplo, ou então são terapeutas que estudaram o Ayurveda, são terapeutas que estudaram o MTC, ou então são professores de yoga, porque eles têm um sistema que explica para eles o que é a função psicológica do ser humano, que a aromaterapia não explica o que é a função psicológica do ser humano. Então, eles usam esse arcabouço teórico que explica o que é o psiquismo humano, e aí, para equilibrar esse psiquismo, é que eles utilizam os óleos essenciais. E aí, então, nesse caso, você vai fazer um curso de aromaterapia, aí no final de semana seguinte você está fazendo PNL. Aí no final de semana seguinte você está fazendo psicossomática. Aí no final de semana seguinte você está fazendo curso de psicologia transpessoal. Ou está fazendo, por exemplo, psicologia haitiana. Alguma coisa você vai acabar buscando para te complementar nessa visão sobre o que é o psiquismo humano. Ou então, de repente, você vai descobrir que o que você mais curtiu é essa parte realmente energética dos óleos essenciais. Aí talvez você sinta a necessidade de se aperfeiçoar ou na visão energética do Ayurveda, ou na visão energética da MTC, ou na visão energética de muitas medicinas tradicionais, como, por exemplo, as medicinas xamânicas, né, que explicam a questão energética de uma maneira belíssima também. Né, as terapias florais, que muitas delas bebem na doutrina das assinaturas do Paracelso, né, então podem utilizar a doutrina da assinatura também para poder suportar a sua prática aromaterapêutica energética vibracional. E não necessariamente precisam entender, por exemplo, de uma ferramenta psicoterapêutica. Eventualmente, precisam apenas entender dos meandros, dos caminhos energéticos, desequilíbrios energéticos do corpo humano, né? Então, eu vejo assim, os óleos essenciais, o Fabian Laszlo, eu aprendi isso com ele no meu primeiro curso de aromaterapia. Ele falava assim, os óleos essenciais são a terapia do terceiro milênio, porque ao mesmo tempo cuidam da saúde orgânica, da saúde psíquica e da saúde espiritual. Então, eles têm essas três esferas de ação, né? Eles são, os óleos essenciais, eles são trinos, ternários, né? Cuida do corpo, cuida da mente/emoção e cuida do espírito. E frequentemente o aromaterapeuta ele também não precisa só cuidar do orgânico, só cuidar do psiquismo, só cuidar do energético, né? A aromaterapia, a partir do momento que você entrou em contato com óleo essencial, quer você queira ou não, você está trabalhando nas três esferas. Acontece que ele opta por explicitamente cuidar mais de uma esfera ou cuidar mais de outra. E essa opção, ela é uma coisa de, como é que se diz, de temperamento, né? Uma coisa assim de afinidade realmente. Tem pessoas que gostam mais da parada realmente orgânica, bioquímica, tem pessoas que gostam mais dessa questão energética, tem pessoas que gostam realmente do trabalho psicoterapêutico, e tá tudo certo. Então, você vai fazer um bom curso de aromaterapia para se situar e ver para onde que você curte mais ir. E aí, depois desse primeiro momento, você pode tomar uma decisão de seguir uma formação mais extensa de aromaterapia, dentro de alguma metodologia com a qual você sentiu que teve afinidade, ou você pode continuar fazendo cursos avulsos, até que de repente você vai encontrar alguma coisa que te agrade, e cursos de outras áreas para complementar o trabalho com óleos essenciais que você faz. As formações que são mais longas, não há muitas formações mais longas no Brasil. Basicamente, a gente tem formação mais contínua, assim, das que eu tenho conhecimento, que são colegas meus que estão na Abraroma, né? A gente tem a formação da Aromaflora, que é uma formação bastante longa, a do Instituto Baissâmia, do grupo de Serran, que é do Tisserand Academy, Instituto de Serran. Você tem a formação da Aromaluz, que também é uma formação mais longa. Depois você tem formações que são um pouco mais médias em termos de duração, que seria, por exemplo, da Harmony, da Diana. Você tem a formação que é um pouco mais curta também, que seria os cursos online, como Pele de Pétalas do André, o curso do Conaroma, do Ian e da Carla, que são um pouco mais, são médias, tem uma duração média, né? E aí depois você tem algumas formações que são realmente curtas, digamos assim, como as que eu dou pela Casa Mai, que eu represento o IBRA, a formação, por exemplo, da Thelma Insuela, que são 3 finais de semana, da Andréia Darco, pelo menos a de psicoaroma, porque a formação de aroma da Andréia agora parece estar mais longa também. Que são cursos que vão durar lá 54 horas, 32 horas, são algumas coisas um pouco mais curtas.
Isso possibilita, quando você faz uma formação mais longa, possibilita que você, de fato, vivencie os óleos essenciais, o que é bastante interessante. Agora, uma formação mais curta, e principalmente se você ficar saltitando de formação em formação, te dá a possibilidade de ter mais ferramenta para decidir, de fato, aquilo que você gosta. Então, eu acho que essa decisão, ela é uma decisão que, como é difícil de ser tomada, que a gente não sabe a priori do que a gente vai gostar, eu sempre prefiro métodos práticos de decisão. Tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Tenho tempo, não tenho tempo. Tenho saco, não tenho saco. Gosto de online ou gosto de presencial. Então, trace critérios bem práticos que você consegue decidir que tipo de curso que você vai fazer. Agora, você, para trabalhar com óleos essenciais, para usar os óleos essenciais, não necessariamente, como eu falei, vocês precisam entender de aromaterapia. Por exemplo, quero trabalhar como um artesão do aroma, porque o meu negócio é a cosmetologia natural. Não precisa necessariamente entender de aromaterapia. Necessariamente não precisa entender, entendeu? Porque a aromaterapia coloca a questão terapêutica dentro do contexto. A cosmetologia, ela tem uma função terapêutica mais orgânica no nível de pele, né? E aí sim, você tem os produtos que são aromacológicos, mas a aromacologia, ela não tem uma finalidade terapêutica tampouco. A aromacologia, ela acaba trazendo para nós mudanças temporárias no comportamento, né? E são estudadas como ciência realmente. A função ali não é terapeutizar distúrbios, mas simplesmente trazer estados emocionais. Então, não obrigatoriamente você precisa estudar aromaterapia para trabalhar com cosmetologia natural, porque você vai usar os óleos essenciais. Acontece que no Brasil, hoje, a única maneira de você estudar os óleos essenciais é fazendo o curso de aromaterapia. Então, é por isso que está lotado de gente que quer ser artesão do aroma fazendo o curso de aromaterapia, porque é onde se aprende sobre óleos essenciais. O dia que as faculdades de farmácia, né, de biologia, de química, começarem a ter disciplinas mais robustas sobre óleos essenciais, sobre VOCs do modo geral, né, que são os compostos orgânicos voláteis, talvez as pessoas que queiram trabalhar com cosmetologia natural, ou mesmo com cultivo e produção de óleos essenciais, não precisem mais estudar aromaterapia. Mas hoje a fonte de conhecimento sobre óleos essenciais ainda está dentro da aromaterapia. Agora, vamos imaginar que você queira trabalhar com a parte do ensino de aromaterapia. Nesse momento, ferrou. Porque quem ensina aromaterapia, a pessoa até pode se especializar no campo do conhecimento da aromaterapia, mas frequentemente ela tem que ter estudado de tudo, né? Porque ela precisa pelo menos saber que apito Maria toca para conseguir minimamente direcionar os interesses dos alunos em sala de aula para aquilo que faz mais sentido para eles. Então, o professor de aromaterapia, ele não pode se dar o luxo apenas de conhecer a parte energética dos óleos essenciais. Até pode, mas não seria bom, vai. Porque ele tem que conhecer a parte da química, tem que conhecer a questão do psicoterapêutico, tem que conhecer a questão minimamente de cultivo, produção, de cosmetologia. O cara que ensina aromaterapia, ele é propriamente um generalista e precisa ser um generalista. Ele pode ter algumas áreas de especialização, mas é muito difícil você ser um professor que consegue, de fato, atender os anseios dos seus alunos se você for um professor muito especializado. Então, quem quer trabalhar com a docência da aromaterapia precisa realmente ter uma formação muito ampla. Agora, o que acontece? O que eu vejo hoje em dia? Eu comecei essa palestra falando que ser aromaterapeuta não é uma coisa que remunera tão bem assim. É muito natural que as pessoas queiram ser aromaterapeutas, mas se tornem professores de aromaterapia por uma questão financeira, porque os atendimentos não rendem o dinheiro que deveriam render, ou então porque eles, nas suas cidades, como não tem lojas que vendem aromaterapia, esses aromaterapeutas se transformam em vendedores também de óleos essenciais, porque senão ela atende uma pessoa, a pessoa não tem como comprar óleo essencial. E aí, por uma questão de abrir mercado, trazer consciência de mercado naquela região, a pessoa começa a dar curso. Porque a maneira como a gente vende óleo essencial, a gente não, porque eu não vendo, né? Mas a maneira como se vende óleo essencial é dando curso, definitivamente, né? Isso aí, as mocinhas que vendiam Tupperware, a minha mãe que vendia Tupperware quando eu era criança já sabia. Ela fazia as reuniões em casa e ensinava como congelar comida no Tupperware, e assim que ela vendia Tupperware. Então, vender é fazer curso, não adianta, você tem que gerar o conhecimento da coisa. Então, muitas pessoas hoje acabam se transformando em professores de aromaterapia por uma necessidade,
mas não necessariamente por uma aptidão ou por uma vontade, né? Então, nesse caso, realmente, a formação abrangente, ela acaba sendo um ponto importante a ser considerado, né? Agora, quer trabalhar com venda de óleos essenciais, é outro perrengue também. Que venda de óleos essenciais, já coloquei isso no vídeo, é bastante importante que você tenha uma formação bem abrangente, da mesma maneira como o ensino da aromaterapia, além de todas as habilidades empreendedoras. Por isso é que eu acho que quando alguém quer vender óleos essenciais, mas não quer de fato, em algum momento da vida dele, se pôr diante do dilema, sou aromaterapeuta, sou vendedor de óleo essencial, tem que vender produto aromaterapêutico pronto, que é a aromaterapia de conveniência. Em vez de ficar vendendo óleo essencial, a matéria-prima, né, o frasquinho puro de óleo essencial, vai vender roll-on, vai vender formulação em creme, vai vender shampoo de aromaterapia, vai vender aromaterapia de conveniência, porque essa não exige mini atendimento de aromaterapia no momento da venda. Exige apenas um conhecimento de para que serve aquela sinergia. É um atendimento mais leigo e menos especializado. Isso eu estou falando se você quiser rapidamente ganhar um conhecimento para vender, né? Porque se você for uma pessoa que de fato quer se aprofundar no conhecimento, maravilha, né? Então, é isso que permeia essa questão toda aí da aromaterapia. Hoje em dia, não tem curso no Brasil que abarque todas essas 3 dimensões da aromaterapia, não pelo menos de uma maneira que o nosso grupo de Abraroma acredita que seja o ideal. A certificação da Abraroma ela vai ficar com 400 horas. Não tem nenhum curso hoje no Brasil preparado para Sete Aroma, mas eu acredito que ao longo de 2019 vai surgir, porque todas as competências que essas 400 horas da Sete Aroma vão exigir, hoje não estão distribuídas numa única pessoa no Brasil. Não tem nenhum professor que consiga dar tudo que a Sete Aroma tem para dar, tem a cobrar da pessoa. Não tem um professor que igualmente conheça de botânica e possa dar botânica, patologia, anatomia, fisiologia, óleo essencial, farmacologia dos óleos essenciais, questão energética, questão psicoterapêutica, não tem. Então, os cursos que vão começar a se formar no Brasil de 400 horas, possivelmente serão dados por mais de um professor. Agora, o que acontece? Dessas 400 horas, 260 é estudo teórico. Né? São 200 horas de matéria que todo mundo vai ter que fazer e 60 horas que são matérias optativas. E depois vai ter mais 140 horas entre atendimento, estágio, trabalho de conclusão de curso. Entendimento, já falei isso também no Ciaroma nesse final de semana, é entendimento que as pessoas sempre vão poder colecionar uma pá de certificados de aromaterapia para fechar as 260 horas. É claro que esses certificados eles terão que estar contemplados nas diversas disciplinas que fazem parte da Sete Aroma. E quando, a partir do momento que começar a existir um curso que ele inteirinho já tenha 400 horas, a pessoa não vai precisar ficar pulando de curso em curso para juntar essa carga horária toda, porque o único curso que ela faz já vai estar oferecendo tudo isso. Então, hoje em dia, se você está preocupado em começar a estudar para a Sete Aroma, porque você quer ter, então, esse reconhecimento da Abraroma, que é bem bacana, diga-se de passagem, eu acho que vale a pena você tentar, nesse momento, maximizar suas oportunidades de fazer cursos diferentes, uma vez que não há esse curso completo dentro do mercado. Principalmente se você está entrando agora na aromaterapia, porque você maximizando essas oportunidades de conhecer vários olhares aromaterapêuticos de vários professores e escolas, mais rapidamente você vai conseguir descobrir qual que é a tua pegada dentro da aromaterapia, onde que você se encaixa mais, aonde que você curte mais estar, né? Se é na cosmetologia, se é no trabalho psicoterapêutico, se é no trabalho mais farmacológico, né, bioquímico, se é no trabalho mais energético, e só realmente você se abrindo a todas as opções que você vai ter essa oportunidade de se descobrir, né? Bom, dito isso, para quem quiser mais informações, aqui estão, depois eu vou deixar esse PDFzinho lá nos comentários, que daí esses links estão todos clicáveis. Eu já escrevi um monte sobre formação de aromaterapia, eu venho escrevendo isso desde 2009, que é quando eu comecei a dar formação do IBRA, mas aqui são os textos mais novos que eu escrevi lá no meu blog da Casa Mai. Aliás, o blog da Casa Mai também é editado desde 2009. Então, depois vocês clicam lá, que eu vou deixar esse PDFzinho ali nos comentários,
para vocês poderem ler. Se não, vão lá no blog da Casamai, no site, e vocês dão uma olhada lá. Tem essa palestra também, Estudar e Trabalhar com Aromaterapia, que eu dei no passado, mas ela continua atual em grande medida, embora algumas compreensões sobre para onde essa questão da racionalidade médica, por exemplo, não era claro isso para mim na época que eu dei essa palestra. Tem uma outra palestra que eu dei sobre cosmetologia ou aromaterapia, que eu acho que é interessante também, para você ver se você é da cosmetologia ou é da aromaterapia. E, finalmente, essa questão da regulamentação, que eu já escrevi, e não sei. E aí, desculpa, gente, é meu filho que chegou aqui e me deu um papel, mas eu não consigo responder sem parar de dar essa palestra. E aí tem basicamente um resumo disso que eu já falei de regulamentação aqui para vocês, tá? E aí, bom, aqui finalizou essa palestra que eu tinha a dar hoje para vocês. A Casamai, ela tem um último curso agora que vai acontecer em dezembro, que é uma introdução do IBRA. É um curso bem abrangente. A formação do IBRA, ela era composta de 3 módulos. O Fábio, nesse ano, em função da Sete Aroma, tirou o módulo Saúde 1 e Saúde 2 e manteve apenas o Fundamentos, que é a versão presencial do Introdução, que também tem presencial, mas também tem online, e prometeu no Cearoma que a formação em aromatologia terá 10 módulos, sempre começando pelo Fundamentos ou pela Introdução. E aí as pessoas, Maíra, mas eu vou fazer a Introdução, agora não tem mais o Saúde 1 e Saúde 2. Gente, nunca teve. Nunca foi obrigatório fazer o Saúde 1 e o Saúde 2 para ser aromaterapeuta. Eu comecei a atender a aromaterapia com um curso de 6 horas. Né? E depois é que eu fui fazer o curso do Fabian, que na época tinha 32 horas. Mas eu já cansei de formar aromaterapeutas, como a gente diz, de final de semana, que fizeram apenas a introdução e começaram a meter a mão na massa. Claro que não vão tratar paciente com câncer, não vão tratar paciente com diabetes, não vão tratar paciente com depressão, mas vão tratar lá micose na unha, dor de barriga, dor de cabeça, sintomas pequenos do dia a dia. Com um bom curso de 16, 20 horas, você já consegue tratar. Agora, chegou perrengue no teu consultório, você não trata. Ou então, de todos aqueles sintomas perrengudos, você escolhe tratar os menos perrenguentos, né? Você fala assim, olha, queridão, esse sintoma seu eu não consigo tratar. Mas quer tratar esse? Se o teu paciente disser que sim, beleza, você vai tratar ele. Então, esse curso de introdução do IBRA, ele sempre foi muito suficiente para muita coisa. E eu acho que é uma excelente porta de entrada, principalmente porque o IBRA é a escola que, por excelência no Brasil, ensina o uso interno de óleos essenciais. E aí depois, no dia 20 de dezembro, eu vou soltar a agenda do ano que vem, da Casamai. Ano passado, eu consegui soltar a agenda bem antes, mas esse ano eu não consegui, porque eu me candidatei a fazer mestrado numa faculdade de educação aqui de Curitiba, e a minha prova do mestrado é agora na segunda-feira, no dia 3, e eu só vou saber se eu passei no mestrado no dia 14 de dezembro. Então, se eu passar no mestrado, eu vou ter que reduzir muito a quantidade de aulas que dou, e inclusive a quantidade de professores que vêm a Curitiba, justamente em função do mestrado e das outras atividades profissionais que eu tenho, que são os cursos e mais as traduções, tudo mais. Então, eu não consigo hoje saber que curso que eu vou dar ano que vem. Eu primeiro tenho que resolver essa parada do mestrado, aí se eu passar ou se eu não passar, daí eu sento do dia 14 para o dia 20 e monto essa agenda toda. Agora, algumas coisas eu já sei que vai acontecer. Por exemplo, a Thelma vem dar uma oficina de aromaterapia e de sinergias. A Beth vem dar uma oficina de um dia de cosmético natural. É só isso que eu tenho marcado. Não vou trazer nenhum curso de aromaterapia longo no ano que vem. Se tiver curso longo de aromaterapia no ano que vem, quem vai dar sou eu. Porque os cursos, quando eu trago professores de fora, eu preciso trabalhar 3 meses no marketing desse professor, e dentro de uma situação de mestrado, eu não vou conseguir fazer um trabalho bem feito para eles serem remunerados condignamente, da maneira como eu mesma gostaria de ser remunerada. Então, em termos de formação ano que vem, ou eu vou dar a minha, ou então não vou dar. E aí, possivelmente, eu vou trazer formação aí sim de florais, que é uma coisa que eu estou vendo com a Márcia Fernandes, ela é formadora do Barrilins e também dos florais de bucho australiano. Então, a gente está decidindo ou vai ser a formação de bucho ou vai ser a formação do Barrilins. Essa sim, porque florais é um assunto que eu gostaria muito de colocar dentro da Casamai de uma maneira um pouco mais sistemática, né? Então, dia 20 vem a minha agenda completa de 2019. Agora,
No mais, tem cursos online que eu dou, tem cursos gravados, tem as palestras gratuitas. Eu tenho 11 anos que ensino aromaterapia e tá lá, tudo lá no site. O site é super antigo, né? Ele é editado desde 2009, então, fonte de consultas, fiquem à vontade lá para vocês verem o que tem. Bom, a pergunta da Lívia, será que foi respondida? Como tornar-se aromaterapeuta considerando a Sete Aroma? Acho que já, né, Lívia? Vai fazendo o curso, vai juntando. A gente ainda não divulgou certinho qual que é a grade horária, porque a gente está fechando bem bonitinho isso aí. Agora, tem uma live na página da Abraroma em que a gente apresentou a Sete Aroma. Reveja aquela live que lá você tem acesso à documentação da Sete Aroma e tá, basicamente é aquilo que vai ficar. Aí a Piera Varim está me perguntando sobre o curso do Senac, o que eu acho. Eu não conheço o curso do Senac, viu, Piera? Eu até tenho alguns alunos que são professores no Senac lá em São Paulo, e são professores bons, então eu imagino que, pelo menos na disciplina que eles dão, o curso é bom. Agora, o que eu posso dizer? Verifique os professores, veja se o curso do Senac está puxando mais para a parte de estética ou mais para a parte energética. Tente avaliar os cursos que a partir de hoje vocês forem fazer dessa perspectiva que eu coloquei nesse slide aqui, ó. Tem uma racionalidade médica embasando esse curso ou não tem? Esse curso está puxando mais para o psicoterapêutico, para o orgânico, para o energético, traz uma visão abrangente das três áreas, aprofunda uma, não aprofunda outra, mas tentem avaliar os cursos dessa maneira. Quanto mais explícita a racionalidade médica que embasa aquela aromaterapia que está sendo ensinada estiver, mais fácil será vocês aprenderem a aromaterapia através desse curso, tá? Se é que vocês já não têm essa questão aí como profissionais de saúde. Nossa, Ave Maria, tem um monte de pergunta aqui. Deixa eu ver da Lena Gomes. Poderia, ao final, citar novamente os cursos de longa duração? Posso. Você tem o da Carla Vescovi, da Aromaluz de Campinas. Aí você tem o do Instituto Serran, que é da Maria Aparecida da Cátia Veloso, ali em São Paulo, do Grupo Essence. Tem o da Aromaflora, que é da Emília Kyohara e da Bia Yoshimura. Tem, qual mais outro que é bem longo também? Longo mesmo, né? Não longo, acho que foram esses três, né, que eu falei. Aí depois tem os cursos que são médios, né, como o da Dayana, o do André, quem mais que é médio? O do Conaroma é um médio, mais ou menos médio mais pequeno, e tem os mais curtos, que são os do Ibra, né, que são os meus, de todos os outros professores do Ibra, o da Thelma Suela, imagino que Inalva, Goretti, tem muitos professores de aromaterapia no Brasil, tá? Mas rever depois a live, que ela vai ficar gravada, se eu esqueci alguma coisa, tá escrito lá. A Lívia perguntando para mim, Maíra, o que é o aspecto arte da aromaterapia de Serran? É justamente a junção do lado holístico com o lado científico. Quando você pega, por exemplo, a perfumaria hoje, na atualidade, ela é essencialmente uma área farmacológica, essencialmente. Hoje em dia, nenhum farmacêutico mais se aventura a ser farmacêutico se não é formado em química ou se é formado em farmácia. Antes, o perfumista era apenas um artista. Hoje, o perfumista ele precisa colocar aquela criação artística dele, que é o perfume, em tantas diferentes bases cosméticas e bases de saneantes, que se ele não entende da química, ele não consegue dar conta do recado. Além de ter habilidades empreendedoras também nesse sentido. Então, essa questão realmente da arte é porque você tem um campo terapêutico que não é apenas químico, mas é um campo onde outros saberes são necessários para você poder ter êxito. Então, se configura propriamente numa arte, né? Bom, comentários gerais da Nayara Figueiredo. Ela está com 29 anos e está querendo chutar o balde. Existem algumas idades da mulher que são idades de chutar o balde. Uma é essa que você está, normalmente por volta dos 30 anos. E tem uma outra que também é boa, que é por volta dos 40. São as duas idades boas para a gente chutar o balde. Agora, chutar o balde sem filho sempre é mais fácil. Bom, estuda aromaterapia há 2 anos, vende óleos essenciais há 5 meses e agora está começando a atender. Maravilha! E vai deixar a docência para se dedicar a uma terapia e continuar o curso de acupuntura que começou em fevereiro. Show de bola, Nayara! A acupuntura certamente, né, a MTC vai te dar muito subsídio para o trabalho que você quer fazer. Maravilha! Depois você me conta como é que está sendo, tá?
Rosana Ribeiro, sou massoterapeuta. Eu estou lendo aqui que a Gabi está passando para mim aqui, tá? Eu não consegui acessar a página Casa Mãe. Rosana Ribeiro, sou massoterapeuta, estou muito interessada em aromaterapia e tenho 3 bebês. Sim, é um desafio, né, Rosana? Você sabe que eu comecei a dar curso online em 2011 porque meus filhos eram pequenos e eu não conseguia viajar para dar aula. Então, eu falei assim, bom, se eu não viajo, a internet viaja para mim. Então, o primeiro curso de aromaterapia que eu dei pela internet, eu dava até no horário comercial. Até me lembro que a minha amiga Emília fez esse curso comigo, a Janice do Rio também, que é revisora da editora Lazo, fez. Tinha acho que 3 pessoas só. E aí eu comecei a dar aula online para poder lidar com esse negócio da maternidade, né? E hoje eu tenho muitos alunos que fazem cursos online porque tem bebês pequenos em casa. Então, para essas mães especificamente, eu abro a exceção delas não estarem de corpo presente na aula, né? Os 85% que eu exijo na formação do IBRA. Que sou só eu que exijo também, tá? No online, porque sou só eu que dou online. Então, por quê? Porque com filho eu sei que a parada é violenta. Agora, em compensação, uma oportunidade maravilhosa, né? A aromaterapia casa muito com o público feminino que tem crianças pequenas. Diria que a ferramenta de empoderamento feminino é a aromaterapia, uma das, mas principalmente, né? Os cuidados com filhos, os cuidados com a própria saúde da mãe que gesta, ou da mãe que está amamentando, da mãe que está cuidando dos filhos, a saúde feminina do modo geral, é uma grande ferramenta de empoderamento e as mulheres são o principal público da aromaterapia em qualquer lugar do mundo que você vá. Então, assim, é isso mesmo, você está com as crianças pequenas, comece a comprar os livros que falam de aromaterapia em crianças e começa a utilizar com eles que daqui a pouco você está especialista em aromaterapia pediátrica, tá? Bom, Silvana Mendes, sou terapeuta floral e quero muito ser aromaterapeuta. Estou começando estou começando os estudos sobre os óleos com a querida Vilma Santos. Gostosura da Vilma. Então você está em boníssimas mãos. Olha, quem é terapeuta floral, sabe o que casa bonitinho? Deixa eu te falar, inclusive, Silvana, tem uma palestra gratuita, não é uma, é uma série de palestras gratuitas lá no meu site, que chama Tudo é Essência. Tem um... Ô, Carol, põe aí para mim o linkzinho lá do... Carol ou Gabi, por favor. Nem sei se a Carol tá vendo a live. Põe o linkzinho dos materiais e downloads lá da Casa Maia nos comentários, por favor. E tem lá uma série que chama Tudo é Essência. Eu gravei essas conversas com a Maria Aparecida das Neves, que é professora do Bacenter aqui no Brasil. E a gente falou sobre a relação entre florais e aromaterapia, tentando dizer que óleos essenciais eram que florais do Dr. Bach. E às vezes é legal porque a questão da doutrina das assinaturas fala muito também na aromaterapia. Então dá para fazer uma casadinha legal. Com certeza a Maria Aparecida é uma professora que ensina isso. E tem também a Márcia Fernandes, que é além de terapeuta floral, também é aromaterapeuta e faz essa casadinha também de óleos e essências, né? Bom, a Vilma, a própria Vilma, falou que ela é formada em aromaterapia há 9 anos, 7 está trabalhando como aromaterapeuta e tinha uma outra fonte de renda. E só nos últimos 3 é que conseguiu, de fato, se manter apenas com aromaterapeuta, né? Porque antes as pessoas buscavam ela muito como massoterapeuta. A massoterapia é fantástica, viu, gente? Tem escolas que ensinam aromaterapia com massoterapia, ou melhor, não com masso, com massagem, né? Todo mundo que é massoterapeuta faz um pulo muito rápido para aromaterapia. E se você gosta de tocar nas pessoas, porque para ser massoterapeuta tem que gostar de tocar as pessoas. Quem não gosta não vai fazer massoterapia. Se você já é um aromaterapeuta e quer poder aplicar aromaterapia em consultório, sem precisar ficar passando receitinha, vá fazer um técnico em massoterapia. É um curso rápido, relativamente rápido para você fazer, nível de 2º grau, não precisa nem de fazer vestibular. Porque o que acontece? Quando você é um aromaterapeuta que aplica a prática aromaterapêutica dentro do consultório, acontece uma coisa muito bacana, que é você não perder o teu cliente para a loja onde ele vai comprar os óleos essenciais. Também já falei sobre isso na minha palestra Vendendo os Óleos Essenciais. Então, se vocês quiserem ouvir essa palestra, lá eu falo sobre esses macetinhos de fidelizar cliente, tá? Bom, deixa eu ver o que mais aqui. A Lívia comentou: exigir faculdade pode tornar muito lento, limitado a formação de aromaterapeutas. Super, né, Lívia? Super, estamos pensando igual.
A Rosilene Falciano, quando você falava do MEC, eu acho muito sério porque você está lidando com vidas. Eu também acho muito sério. O que eu quero dizer é que quando eu estou falando de MEC, o fato de você ter um curso MEC não significa que você é uma pessoa habilitada a cuidar de seres humanos. Porque MEC não é um certificado de qualidade. MEC é um certificado de padronização de formação. Quer ver um exemplo simples sobre isso? Pegue cinco faculdades de cinco faculdades de medicina que tem o MEC. Aí você pega a Faculdade Paulista de Medicina, você pega a faculdade da Unicamp, você pega, sei lá, uma faculdade particular qualquer e uma outra qualquer. Todas elas formam médicos que têm a mesma competência? Não, não. É a mesma coisa no direito. Você pega uma faculdade de direito numa cidade X e numa cidade Y. Os dois advogados, ambos têm MEC. E ambos vão ter, como é que chama? OAB. Eles têm a mesma qualidade? Não. Então, o MEC não é chancela de qualidade, não é ISO 9000 que atesta a qualidade. MEC é apenas que aquele curso está no padrão do que se entende ser um curso, em termos de carga horária, disciplina, de um curso de medicina ou de um curso de direito, né? Tanto o MEC não avalia a qualidade que as faculdades precisam passar por provas de avaliação de qualidade, né? E recebem notas por isso. Então, eu acho importante o estudo ser feito. Dentro da Abraroma, a gente luta para que a carga horária seja de 400 horas, porque a gente entende que, em se tratando de vidas humanas, é importante haver uma padronização na formação. A gente acredita que a formação autorregulamentada ela pode ser suficiente dentro da aromaterapia, não necessariamente precisando passar pelo jugo do MEC, mas se quiser passar também, beleza. Mas a gente sabe, e a gente não é ingênuo ao ponto de acreditar que o fato de alguém ter, por exemplo, uma CERT aroma faz automaticamente ele um bom profissional. Da mesma maneira que ter um MEC não faz da pessoa um bom profissional. Bom profissional depende de ter tido uma boa formação. Isso a CERT aroma e o MEC, uma formação condizente, né? Suficiente. Isso tanto o MEC quanto a CERT aroma darão. Agora, a qualidade aí já depende de outros fatores, né? Mas concordo com você, a questão de saúde é muito séria, por isso que a gente está lidando a gente está buscando uma CERT aroma bem robusta, né? Deixa eu ver aqui. Aí a Pieira falou que ela é pedagoga e está muito triste de ver a educação virando mercadoria. Também acho, viu, Pieira? Deixa eu ver o que mais aqui. A Paula, o curso de introdução que você dará semana que vem é um bom começo? Eu acho um excelente começo. Mas aí é uma leonina falando o curso que ela mesma dá. Mas eu acho ele muito bom. E assim, o curso foi escrito pelo Fábio, né? E até hoje, praticamente, eu dou as palavras, até as piadas que eu aprendi com o Fábio. Claro que já tem o meu toque pessoal, porque afinal de contas são muitos anos dando esse curso, 9 anos para ser mais precisa, mas eu ainda acho essa introdução do IBRA um baita curso, né? Um baita curso. Gabi, tudo é essência. Bom, acho que é isso, né, turma? Tem mais alguma coisa aí que ficou passar? Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui só para dar um oi pro povo. Tá tarde, né? Eu falei que eu ia dar essa palestra até 9h30, já são quase 10h30, 2 horas de palestra. É assim mesmo, eu sou uma péssima. Quando eu tenho tempo e não tem ninguém dizendo para mim que eu não posso ficar dando aula, eu vou dando. Quanto mais, melhor. Esse negócio para gravar palestra de meia hora comigo não dá muito certo, não. Mas acho que é isso, né, turma? Acabou, né? Não sei se tem mais alguma pergunta. Ô, Gabi, dá uma sinalidade aí para mim, porque eu não consigo acessar a página da Casa Mãe aqui do meu celular, eu não sei o que está acontecendo. Eu acho tão ruim eu não conseguir ver o calor do momento, as pessoas fazendo, né, comentando, né? Acho tão ruim isso, né? Mas já está bem tarde, na verdade, né? E sei lá, esse Facebook aqui, cada vez que atualiza, detona aqui a nossa visualização das coisas. Mas é isso, né, turma? Então, obrigada por vocês terem ficado até tarde, até 10h30 assistindo essa live no Facebook. Estou à disposição, sou figurinha fácil na internet. A Perla, que
que também trabalha comigo, está sempre à disposição também. Entre em contato pelo Instagram, pelo Google+, pelo Twitter. Coitado do meu Twitter, ninguém assina meu Twitter. É bom porque daí também eu curto todas as coisas fora da matéria e não tem que dar satisfação para ninguém. Meu Twitter é basicamente Harry Potter. Mas tem o Twitter, que eu atendo também, tem o Facebook, tem tudo, o WhatsApp, tudo. Eu sou figurinha fácil. Então, se vocês tiverem mais dúvidas sobre que curso fazer, que curso não fazer, né? Ó céus, ó vida, ó privada entupida, podem entrar em contato, que eu adoro conversar. E muito agradecida por vocês terem assistido essa live até essa altura da noite, tá bom? E aí, para quem vai fazer o curso que começa na terça-feira que vem, que é o Introdução, ele vai acontecer terça, quarta, quinta, sexta. Pula sábado, domingo, segunda, terça e quarta. São 7 dias de aula, ou 6 dias de aula, se eu contei certo. Sempre à noite, no horário de verão, né? E aí as aulas são ao vivo. Elas começam agora no dia 4. Vejo vocês em sala de aula. Janeiro já tem uma turma do Fundamentos marcada aqui em Curitiba. Vai ser segunda, terça, quarta e quinta. 8 horas cada dia. Então, de repente, se vocês querem fazer turismo, vocês já vêm para fazer o curso e já fica o resto da semana aqui em Curitiba. Mas aí são só 10 vagas, porque é no meu escritório, ele não é muito espaçoso. E aí, a partir do dia 20 de dezembro, eu coloco o resto da agenda da Casa Mai no site, para vocês poderem descobrir aí o que vocês querem fazer da vida. E no mais, torçam para mim que dia 13 eu estou fazendo a prova do mestrado e eu estou doidinha para passar. E tive a coragem de me candidatar sem conhecer nada de educação, nenhuma teoria. Li lá os textos que o mestrado indicou, fiz o anteprojeto, ainda consegui fazer o anteprojeto e vamos ver se eu passo na tal da prova lá do mestrado. Então, vocês torçam para mim, tá bom? Certo, pessoal? Um beijo e até a próxima.